Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Provavelmente você assiste às vezes o programa aqui do Saldo Positivo de madrugada também. Então seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal da Rede Ronaldo. Tô com um convidado muito, mas muito especial que eu sei que você já viu aí na thumb, você já viu aí no título. Eu tenho certeza que a história desse cara vai te impactar muito. Principalmente para você que quer começar a empreender, quer tá em dúvida do que fazer, quais são os desafios, mas também quais são as conquistas que você pode gerar empreendendo. Mas antes de eu conversar com esse convidado ultra especial, que ele tem um significado muito importante na minha vida, também de toda a minha infância, minha adolescência, eu quero recomendar aqui a plataforma da Nuvem Shop, que é uma das nossas patrocinadoras aqui do Saldo Positivo. Para quem não sabe, a plataforma da Nuvem Shop é uma plataforma onde você consegue criar o seu e-commerce, ou seja, a sua loja virtual. Isso de uma maneira simples, intuitiva, com funcionalidades que qualquer pessoa pode executar. Você não precisa ter conhecimento de programação, nada do tipo. A Nuvem Shop ela oferece mais de 60 templates para você deixar o seu e-commerce, a sua loja virtual, do seu jeito. E eu criei uma série de videoaulas totalmente gratuitas, em que eu vou deixar o QR Code aparecendo aí na tela, que você acessando esse QR Code, você acessa essas aulas, onde eu monto uma loja do início, tá, até o avançado. Tudo de forma gratuita através da plataforma da Nuvem Shop. E aí você toma a decisão de assinar a plataforma e, obviamente, nós aqui do Saldo Positivo temos cupom de desconto para você poder assinar. Tá aparecendo o QR Code, mas também tem link na descrição com todas as informações. Muito obrigado, Nuvem Shop, por apoiar aqui o Saldo Positivo. Pois é, estou muito feliz de ter esse cara aqui, que é um cara que tem uma história muito impactante, muito emocionante, e eu tenho certeza que ele tem muito a agregar, como já nos bastidores agregou muito ali pra gente, que é o Robson Calegon. Meu mano, obrigado por estar aqui, Que obrigado pelo agradeço. seu tempo. Mano, eu sei que sua vida é uma correria, vi lá seus conteúdos no Instagram, tá toda hora na fábrica, toda hora no centro de Sim, distribuição, tá sempre nessa loucura mesmo, mas a vida do empreendedor é assim, né, Robson? não Mano, tem jeito. não tem jeito, né? Então obrigado por você estar aqui, meu mano. Nada, eu que agradeço. Tamo junto. Mano, eu já quero começar bem do comecinho mesmo, tá? Bora. Sua história é muito emocionante. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui devem saber exatamente da sua história em relação ao Alpha Lux. Sim, sim, Robson, fundador da Alpha Lux. sim. Mano, como que foi o início? Eu quero saber mais da Alpha Lux, mas como que foi isso antes da Alpha Lux? Se você puder dar um panorama de como foi o seu início. Sei que a sua história foi bastante impactante, principalmente na sua época de adolescente ali. Se você puder falar um pouco pra gente sobre isso. Claro. É assim, ó, a gente estava falando justamente sobre vendas, né? Sim. E justamente sobre pessoas que se deram bem porque tinham um sonho, né? O sonho das pessoas estavam relacionados ao que eles fazem. Então, ou não. E o que acontece? Eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser vender. Então, a única coisa que eu fiz na minha vida foi vender. Sim. Então, hoje, graças a Deus, eu sou um bom vendedor justamente por conta disso. Porque eu nunca consegui e nunca soube fazer outra coisa. Então, a venda caiu no meu colo. Então, desde que eu saí, que a minha mãe faleceu com 13 anos de idade, e eu fui morar na rua, foi justamente só o que eu fiz. Então, eu vendi bala, vendi doce, vendi flor, vendi bombom, vendi tudo que você puder imaginar em vários locais. Então, a venda, para mim, é o primordial de tudo. E é isso, eu acho que a questão venda, para mim, tá no sangue. Nossa, que Então, foda, mano. Primeiramente, meus sentimentos em relação à sua mãe. sim. Mas, poxa, mano, você morou na rua, Robson. Sim, morei por um curto período. Morei, acho que quase 2 anos na rua. 2 anos, mano. 2 anos. E você morando na rua, mano, imagino que você tinha que ficar em locais específicos pra poder dormir, mas muitas vezes também dormia na rua. E beleza, você tava ali na rua e você precisava de dinheiro, obviamente. Acho que foi a primeira Sim. coisa que passou ali na sua cabeça. Mas, mano, como é que foi isso? O que que você começou a vender primeiro? Como que você conseguiu, de fato, o dinheiro pra começar a vender balas ou outros produtos que você vendia? Como foi essa virada? Mano, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu não vou conseguir sobreviver, mano. É que assim, ó, as pessoas não entendem muito bem como funciona a rua, né? A rua é um lugar onde geralmente não falta nada para ninguém. As É pessoas mesmo? acham que, tipo, quem mora na rua, claro que falta um teto, falta várias coisas.
Vai pegar, vai me excomungar falando, ah, como o cara que mora na rua... Não... Cara, mas não falta nada. Então, as Tipo, pessoas passar dão fome. comida, as pessoas dão roupa, dão cobertor, dão um monte de coisa. E tem o lado ruim. O lado ruim é que uma criança na rua, e na época que eu fui tinha muita criança, pessoas que são da minha época vão entender que na Praça da Sé ali tinha centenas de crianças ali, em Aham. chafariz e tudo e tal, e eu fiz parte disso. A Anhangabaú, 9 de julho, tinha uma cascata no 9 de julho, a gente tomava banho. Olha Então era só, assim, mano. era um período. Só que o lado ruim é que outros adultos exploram crianças, entendeu? Hum. Então, essa exploração te faz duas coisas. Ou você vai pro lado ruim, que eu vi muitas coisas ruins, ou você vai pro lado bom, que é a parte de venda. Então, você explora, e isso, mesmo sendo explorado, você acaba explorando e acaba aprendendo. Então, por exemplo, um adulto vai lá e te dá, porque uma criança é muito mais apelativa do que um adulto vendendo. Saquei. Aham. Então, por exemplo, você ficava ali na Brigadeiro Luiz Antônio, tem uma igreja lá com uma Brigadeiro Luiz Antônio, eu não lembro o nome da outra avenida que tem, que sobe para passar na Paulista, mas tem uma igreja ali. E ali é um lugar muito específico para você vender flor. Hum. Então, tipo, chegava no final do dia, ou você dava o dinheiro ou você apanhava. Caramba, meu. Então, ficava uma parte para você, só que uma grande parte ficava para quem te dava o produto para revender, entendeu? Então, bala, doce, essas coisas eram uma rotina de apelativo para criança. Então, In- é essa parte que as pessoas geralmente não se atentam a isso. Aham. Interessante você mencionar sobre isso, porque então existe um intermediador. Porque vamos supor, a criança tá na rua, ou adolescente. Sim, Tem dinheiro pra comprar bala num atacadista, por exemplo. E aí tem esses intermediadores que, de alguma forma, exploram pro lado bom, digamos assim, né? Pra vender produtos pra eles. Ou seja, exatamente. e você ganhar um comissionamento, digamos Um, com- assim. um comissionamento, um comissionamento pro lado explorativo, mas Não, um sem dúvida, comissionamento. imagina. Mas é assim, é o que te faz, cara, é o que te faz ter alguma coisa. Andar pra É melhor, frente. é melhor alguma coisa do que nada. Sem dúvida. Então, é assim, eu passei muito tempo e tem pessoas boas, cara. Então tinha, por exemplo, tem uma rua do lado do Anhangabaú e tinha um bar lá. Esse bar, o dono do bar, ele deixava todo dia a gente usar banheiro, tomar banho, lavar roupa. Tomar banho também ele Sim, deixava. exatamente. Deixava tomar banho. Todo dia de manhã. Você chegava lá de manhã, antes dele abrir, ele abria lá a porta e deixava a gente lá. Tinha 2, 3 moleques que faziam isso daí. E assim, roupa era um mínimo de roupa, mas, Aham. mas tinha, era alguma coisa. Então, são coisas assim que às vezes existem pessoas ruins que fazem coisas ruins, mas existem pessoas muito boas. Então, tem o lado bom de estar na rua. Então, eu aprendi muito com isso. Aham. Então era melhor, e a maioria das crianças que moravam na rua ou que estão em situação de rua tem esse lado, né? Porque alguma coisa está acontecendo em casa. Ninguém sai pra rua porque quer. Então, no Sem meu dúvida. caso, eu não tinha pai, não tinha mãe, e tinha, cara, apanhava pra caramba em casa, e tinha várias situações. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aham. E nessa de trabalhar muito cedo, eu tive problemas crônicos nas costas, problema crônico de coluna, e tipo Já assim, muito cedo, né? mas muito cedo. Eu fazia serviço de adulto. Então, o trabalho que eu fazia na rua era fichinha perto do trabalho Fichinha, que eu pé. fazia com parente, entendeu? Então, Cara, é- era mais ou menos assim, era muito melhor na rua do que do que do, tá que do ali. que tá. Então, às vezes, puta, você morou na rua. Pô, morei, mas não foi nada que me trouxe malefícios. O malefício estético, como as pessoas te olham, é muito pior do que o malefício de estar no lugar, entende? É mesmo, ó. E- Interessante você mencionar sobre as pessoas sim. te julgarem, o olhar das pessoas. Ó, quando eu decidi sair da rua, eu decidi sair da rua. Então, porque eu entrei com 13 anos. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu decidi sair da rua. Porque sabe, eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 32. 46. 32. Então, quem tem a minha idade vai entender o que eu tô falando. Hoje você não pode fazer isso, mas com 14 anos você podia tirar a carteira profissional. Hum, E com a carteira profissional, supostamente você poderia arrumar um trabalho, né? Então é o óbvio, né? aham. Então é isso que pô, eu tenho que ficar aqui até os 14 anos de idade. Depois dos 14 anos de idade eu tiro minha carteira profissional e na ilusão de falar, vou arrumar um trabalho, né? Só que você não consegue se enxergar, né? Então, lembra do que eu estava te falando sobre você não conseguir enxergar coisas? Aham, Então aquilo sim. se torna invisível.
E quando você olha para você dentro de um padrão que você tá, você se torna invisível. Então você não sabe se você tá sujo, se você tá limpo. As pessoas te veem de um jeito, só que você se vê de Se outro. vê de outro. Entende? Caramba. Então, no primeiro lugar que eu fui procurar, nos primeiros lugares, né? Os lugares que eu tinha referência de procurar emprego, eu ia com um tênis emprestado, só que eu ia com uma roupa menor do que eu. Entendeu? Então, eu ia com uma estética muito diferente. Então, quando eu achei uma placa escrito precisa de office boy, eu entrei nesse lugar. A primeira coisa que uma mulher chamada Tânia, que eu nunca vou esquecer na minha vida, ela olhou e falou assim: Cara, não, você mora na rua. Ela desse jeito, ela falou desse Já jeito. falou. Meu Deus, mano. Ela falou desse jeito. E aí o dono da empresa, ele saiu da cadeira, olhou aqui, e ele falou assim: Vem aqui, garoto, deixa eu falar com você. Aí a primeira coisa que ele perguntou é: Você conhece o centro de São Paulo? Falei, mais ou menos, eu morava no centro de São Paulo. Eu conhecia tudo, todos os becos, todos os buracos, eu conhecia tudo. Aham. E aí ele falou: Você conhece o centro de São Paulo? Eu falei, conheço um pouco. Ele falou: Tá bom, então faz um teste. Se você passar, o emprego é seu. Tá bom, eu faço. E aí ele me deu 2 passes de ônibus e me deu um envelope para entregar. E eu fui, entreguei, voltei. Ele falou: Tá bom, pode Era muito trabalhar. comum esse tipo de trabalho, né, Era Robson, nessa muito, época. era muito. Que Não, ano foi isso? Você lembra? Cara, 1994. Ô, que você falou que tá com 46 anos, mas tá benzaço, pô. Do cara tá bem, pô. Tá doido. Ainda 46? bem, 46. Caramba. Ainda bem que não rodei murcho, né? É, não rodou muito, pô. Tá Tá bom, bem, tá bom, tá tá bom. bem. Parece que tem menos, sério mesmo. Obrigado. Pô, aí, nessa primeira entrega, ou, na verdade, no primeiro momento que você recebeu essa oportunidade, você já sacou, mano, essa pode ser o ponto de virada pra me sair da rua. Porque a ideia era essa, né? Então, você não vai arrumar um emprego achando que não vai acontecer nada, né? Você arruma um emprego. Na época, para você ter uma ideia, era a transição ainda de cruzeiro, né? Cruzado novo, se eu não me engano, Aham. para real. Então, pra você ter uma ideia, eu ganhava 96 URVs. Mas para você entender, quando eu trabalhava com um parente, eu ganhava 10 URVs por semana. Caramba. Então, era assim, era um trabalho duro, porque eu trabalhava em borracharia, era um trabalho diferente, né? Com parentes. E eu andava aproximadamente 10, 12 quilômetros para chegar e 10, 12 quilômetros para voltar. E não podia chegar atrasado. Se eu chegasse 1 minuto atrasado, tinha que ir a pé mais uns 15 para frente. Então, era uma... hoje, eu sou muito metódico com horário por conta disso. Então, existem coisas que as pessoas acham que o passado não faz diferença no futuro, mas faz. Sim. Então, muitas coisas que acontecem quando você é criança, é adolescente, que faz muita diferença no presente. E quando eu achei esse emprego, e eu ganhava muito, né? Então, eu ganhava muito dinheiro. Então, imagina, saí de 40 para 100 praticamente. Então, meio que dobrou e meio, né? Então, dava ali 2 vezes e meio que eu ganhava. Então, a diferença era muito grande. Só que tinha a questão de eu morar na rua ainda. Ou seja, Então, você foi lá, entregou o primeiro pacote, deu tudo certo. sim, Passou no mas a teste. minha realidade era, eu tinha que A voltar pra realidade. rua. Sim. E aí, quando caiu isso, foi quando eu não tinha. Eu pegava emprestado um tênis de um amigo meu. Passava no Brás, pegava o tênis do meu amigo e ia trabalhar. Então, eu ia todo dia com a mesma calça. Eu tinha 2 camisetas e todo dia ia com a mesma calça. A calça já era. Como é que chama? Quando a calça é... Rasgado? Não, era mais curta, que o pessoal fala Sarja. caiçara, sei lá. É, Caiçara, calça. sim, pula brejo, É verdade. isso aí. E a calça era de 13 anos, já tinha 14, imagina. E A aí, calça batendo ali na canela, né? o Todo dia, dia. o dia que deu errado foi exatamente esse dia. O dia que ele não tava. Ele tava doente, e aí, cara, eu tinha um chinelo de uma cor, outro de outra. E aí eu fui. Mas quando. Aí é que tá o detalhe. Enquanto eu tava indo com aquele tênis, com aquela roupa, a visão daquela pessoa era uma. No dia que eu cheguei com um chinelo de uma cor, outra de outra, foi a mesma visão que ele teve de mim, foi a mesma visão que ele teve dela. Aliás, ela teve de mim. Então, os dois tiveram a mesma visão quando eu cheguei. Tanto que quando eu cheguei na porta, ele falou: O que é isso? Nossa, você já falou a primeira Cara, coisa que. na hora que ele falou isso, tipo, você sabe, foi, acho que, assim, uma das piores coisas que aconteceu comigo. E eu saí sem, não sabia o que fazer, saí correndo. Você saiu Saí correndo, correndo, Robson. cara. E aí, tipo, ele foi atrás de mim. Só que ele não sabia como eu morava na rua, não sabia nada. Não sabia nada de mim. Porque toda vez que ele pedia documento pra mim, eu sempre enrolava. Sim. Porque eu não tinha documento, não tinha quem assinasse, não tinha nada. Um Então comprovante de endereço, não eu tinha tinha nada. uma cópia do meu RG, que eu consegui na escola, que com essa cópia eu tirei a carteira profissional e era só esse documento que eu tinha, não tinha mais nada. Caramba.
Não é nada, eu andava com isso num saquinho, que era o meu pote de ouro, né? Sim, Era aquilo ali sim. que eu andava. E aí ele foi atrás de mim. Quando ele foi atrás de mim, ele falou, cara, me fala, o que é? Eu falei, perdido, perdido e meio. Então, foi mais ou menos quando eu fui fazer uma entrevista de um programa de televisão, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu não tirava foto por nada. Mas quando eu entrei, eu falei assim, já tô aqui, que Já se tô lasque. aqui. É isso aí. E aí foi o que aconteceu. Eu falei pra ele, olha, eu moro na rua, não tenho documento, tal, não tenho mãe, não tenho pai, e é isso. Acabou. Já E o cara, meteu logo a verdade o mesmo? cara falou, mano, tá bom. Não falou nada. Nada. Juro pra você. A pior coisa, acho que depois do que ele fez, acho que foi essa a pior coisa. Ele falou assim, entra no carro e vamos ali comigo. E nada. Falou nada. Só isso. E aí eu entrei, ele me deixou lá. Aí ele fez algumas ligações, tal, tudo. Ele falou assim, ó, vai lá no Largo do Paissandu, na loja tal, assim, 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 e procura a Sandra, que era a esposa dele. Eu fui, procurei, ela me deu uma sacola, falou, leva pra ele. Aí chegou lá, ele abriu, tinha roupa, tinha tênis, tinha um monte de coisa, e aí ele me deu, tipo, um monte de coisa, um monte de roupa, um monte de tênis, chinelo e tudo mais, e eles trabalhavam num espaço que estava reformando deles, e tinha um outro espaço do lado que era imobiliária, que eles estavam, enquanto estava reformando, que era o dono era a imobiliária, Aham. eles estavam nesse espaço. E nessa semana eles tinham voltado para o espaço que já estava reformado e tinha um espaço em cima. Então, para que ninguém soubesse que eu estava dormindo lá, ele deixava aberto, aí eu abria, quando terminava todo mundo ia embora, Todo mundo eu embora. abria, dormia lá e antes do pessoal chegar, eu abria e saía. Saía. Aí chegava como se eu tivesse chegado de algum lugar. E assim, combinado com ele, tudo Combinado certinho. com ele, tudo certo. Esse cara foi um anjo, né, Rob? Foi, esse cara é da hora. A gente se falou, tem uns 2 ou 3 anos que a gente se falou, mas ele é uma boa pessoa. Eu imagino, pô. Imagina a troca de ideia, tal. Ele vê onde você chegou. Acredito que ele prosperou também durante Pra todo esse... caramba. Ele, aí depois, o próximo emprego, pra você ter uma ideia, a pessoa que me olhou daquele jeito foi a pessoa que roubou ele, roubou todos os clientes dele, acabou praticamente com a empresa dele, e mesmo assim, mesmo ruim de situação, ele Conseguiu. esperou eu arrumar um emprego pra ele poder fechar a empresa. Caramba, ele se preocupou até nisso com Aí eu você. fui trabalhar na Flytour, que é uma empresa que tem no centro de São Paulo. A empresa, eu trabalhava, era agência de turismo, né? Então eu já tinha uma experiência e fui trabalhar. E tem até uma história puta, cômica que deve rolar nos bastidores das empresas até hoje, porque tinha um cara que eu tive que esperar. Então eu insisti para trabalhar lá, mas Aham. muito insistente. Tipo, todos os dias eu ia lá, todos os dias. E aí o cara de tanto ver minha cara, o nome do cara era Marcos. Não, o cara tinha uns 2 metros de altura, dava medo de falar com ele. E era o cara do RH. E aí eu sentei todo dia. Ele chegava, eu tava lá. Ele chegava, eu tava lá. Ele chegava, eu tava. Ele falou, cara, eu vou sair de férias e vou voltar tal dia. E era um mês depois. Aham. Era um mês de abril e ele queria que eu voltasse em maio. Eu falei, tá bom, vou voltar em maio. Chegou lá, no primeiro dia eu tava lá. Ele falou, cara, tá bom, vou te colocar pra trabalhar aqui. As primeiras perguntas que ele fez. Da onde você é, tal, 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 tal. Beleza, expliquei tudo. Mas joguei limpo. Jogou limpo. Dessa Joguei vez limpo. jogou limpo mesmo, de Joguei primeira. limpo. E aí ele perguntou, ele fez uma pergunta pra mim que é a pergunta que deve estar rolando até hoje. Ele falou assim, ó, eu preciso, não é uma pergunta, ele falou, eu preciso de alguns documentos e um dos documentos é o antecedente criminal. Na hora que ele falou isso, eu caí, né? Porque puta, imagina na minha cabeça. Aí ele falou assim, tá, você precisa me arrumar esses documentos. Eu falei, cara, eu não tenho como arrumar antecedente criminal porque eu não tenho pai. Eu achava que o antecedente era meu pai, cara. Mano, Era loucura. E aí deve estar rolando até hoje essa zoeira. Fui entrevistar um moleque, o moleque falou isso pra mim. Mas aí eu consegui esse emprego, e esse emprego tinha uma casa, porque o dono era office boy da empresa. Ele tinha sido office boy e ele tinha uma casa que ele deixava os office boys que não tinham casa. nossa, ele já tinha esse hábito de fazer isso, Rob. É. Tipo, eu tinha dificuldade e ele tinha lá os office boys lá, ele tinha uma casa lá na Zona Sul Me deixava e lá. deixava o pessoal lá. Foi uma empresa muito boa, Não, assim. essa parte do antecedente Não, criminal, essa daí, cara. Até hoje eu faço, puta, mano. isso aí deve rolar muita Não, história até muito hoje até nisso, hoje, mano. muito, Muita certeza. confusão. Acho que a pessoa já perguntou, ó, calma, que não é nada do seu pai, Não é nada do seu pai, não, é seu. Mano, muito bom, muito bom. É interessante você mencionar isso, né? Que desde o período que você morou ali na rua, eu sei que você mesmo menciona que
é pior o jeito que as pessoas olham pra você. Porque Sim. dá pra ver no olhar, né, Robson? Dá. Isso aí é sem dúvidas. A gente consegue perceber no olhar. Mas você também conheceu muitas pessoas boas, acredito. Sim. Pessoas ruins que olhavam com você de forma diferente e tal. Mas esses exemplos que você mencionou são de pessoas boas, né? É os anjos que eu falo que apareceram na minha vida, né? Então, são vários anjos. São várias pessoas que apareceram na minha vida. Mas, assim, cara, é inexplicável. Então, o dono dessa empresa que eu fui trabalhar, ele era também, igual eu falei, ele foi office boy e ele tinha um costume de incentivar os office boys a fazerem consórcio, essas coisas. Aham. E acabou que eu fui contemplado em um dos consórcios. É mesmo? E eu não podia pegar, eu não podia fazer nada. E o dinheiro desse consórcio me fez comprar um terreno com 14 anos. Ou seja, comprou terreno com 14 14 anos. anos de idade. Caramba, mano. E aí você tava trabalhando com ele, ele te motivou a fazer o consórcio, aí você Não, ele pagando... motivava Ele motivava todo cara, mundo. todo mundo, entendeu? E aí um desses você foi contemplado. É, E pouquíssimo conseguiu tempo. pouquíssimo tempo. É. Coisa de quantos meses, assim? Cara, foi papo de 3, 4 meses, eu fui Nossa! contemplado, e, tipo, na época, era um gol Copa, na época. Aham. Que era a Copa de 94, era um gol Copa. E aí, tipo, saiu, e aí, tipo, dava 3 mil e alguma coisa, mas o gol custava... Aí o cara falou, ó, ficou elas por elas, porque quando você pagava, e a empresa pagava metade. Eu sei que eu ganhei R$ 3.300 nisso daí. R$ 3.300 Hoje, eu pô. comprei um terreno. Com R$ 3.300. Doideira isso aí, mano. É. Você viu o que é a inflação, né? Ó, tinha uma imobiliária que tava exatamente com a placa dizendo que tava vendendo terrenos em Guarulhos. Aham. E aí eu fui e comprei esse terreno com R$ 3.300. Tava lá a placa, R$ 3.300. Deu. É, foi isso. Caramba, mano. Mano, muito foda. E aí, depois desse período, né, dos seus empregos, você chegou no momento em que você começou a aprender sobre produtos pra lavar carro, não era? Eu comecei a vender pasta para lavar a mão. Pra lavar a mão. Sabe aquelas pastinhas desengraxantes? Sei, sei. Então, eu comecei fazendo isso. E aí, o cara que fazia isso daí, ele parou de fazer uma época e eu já tinha acostumado a vender. Então, só que eu adaptei esse produto para limpeza de carro. Ao invés de eu vender para lavar a mão, eu vendia para carro. Que E dá aí, pra usar a fórmula ali, fazer umas adaptações, né? Sim. Só que ele me ensinou a fazer. E aí eu comecei a fazer isso. E aí, tipo, sabe, esse pessoal que vende no farol hoje, Sei, sei. pastinha pra limpar e tal, tudo, eu comecei fazendo isso. Você foi pioneiro nisso aí, então, hein, Fui, mano? cara. Pior que eu fui. Que realmente, às vezes, as pessoas vão em locais que tem bastante carro, ou até mesmo no farol, Sim. e trazem esses produtos de uma maneira caseira mesmo, né, Robson? Isso. É exatamente isso. Foi isso que eu fiz. E aí eu vendia os baldes e vendia isso daí aos finais de semana. Eu ia nos domingos, geralmente quando acontecia a feira do AMB, Olha só. eu vendia na feira do AMB e aí eu dava duas opções. Ou o cara comprava comigo ou eu limpava o carro do cara. Você ganhava E nos aí, dois. e aí, se o cara quisesse o produto e quisesse que eu limpasse, eu fazia as duas. E aí era eu ganhava. maravilhoso quando o cara Pô, não queria comprar de primeira, aí você fazia a limpeza do carro, o cara via que era bom, ainda você vendia o produto no final. Exatamente. Ganhava de duas formas. Exatamente. Então eu vendia lava rápido, vendia e chamava, não nessa época, não tinha nome nenhum, mas mais ou menos ali em 98 para 99, eu criei a Alfa Produtos Automotivos. Já era alfa. Já era a Alfa Foda, Produtos mano. Produtos Automotivos. Por quê? Porque tem na Bíblia, tem Alfa e Ômega, primeiro e último. Então eu falei assim, eu quero ser o primeiro, não quero ser o último. Mas eu tinha que arrumar um modo de meio... eu não sei homenagear, não é... Você fala assim, "Putz, ser agradecido por algo que Deus fez na minha vida, por ter colocado tanta gente boa, por ter feito tantas Claro. coisas, sabe? Então você tem que agradecer de alguma forma. Sem E dúvidas. aí, eu não... Honrando ali, né? Então, eu acho que assim, só tinha um jeito de eu fazer isso, levar o nome Alfa para um monte de gente. Então, foi isso que eu fiz. E aí era Alfa Produtos Automotivos. Não, e assim, eu quero que você conte realmente essa virada, por quê, gente? Vocês conhecem já a Alpha Lux, muitos de vocês conhecem. Mano, eu cresci vendo seus produtos nas prateleiras. As farmácias, perfumarias, supermercados. Trabalhei num supermercado como empacotador, como operador de caixa, e tava sempre passando ali Legal. o famoso gel cola. Meu irmão, eu tinha meu cabelo tigelinha, aí quando eu comecei a arrepiar meu cabelo, tinha que usar o gel. Sim. Aí depois veio as pomadas. Como é que foi essa virada? Porque nasceu daí, né? De você aprender Sim. a mexer com esse tipo de produto, né, Robson? Então, o que acontece? Quando eu comecei a vender produto para carro,
era sempre uma dificuldade. Sempre foi muito dificultoso para fazer as coisas, porque empreender não é fácil, né? Sim. Então é muito difícil você fazer as coisas. Eu falo que eu sempre comecei meu negócio com R$ 10. Sempre com R$ 10. Então eu pegava R$ 10 e aí quando eu fazia produto para carro, era basicamente isso. Tinha uma empresa que até hoje existe, que chama Riax, ali no centro de São Paulo, no Parque Dom Pedro. Então eu Uhum. comprava, saía de Guarulhos, pegava o ônibus, passava por baixo sempre. Sempre. Esse custo eu nunca tive. De pegar o ônibus e pagar, eu nunca tive esse custo. Porque eu sempre passava Nunca por teve, baixo. mano. Sempre, cara. Sempre. Ou conversava com o motorista para descer pra frente, ou passava por baixo ou por cima, não importa. Mas nunca tive esse custo. Hoje ainda é comum isso, será? Porque, meu, eu Eu não lembro que sei, minha cara. mãe falava, ó, meu filho pode... Eu já era adolescente, meu filho pode passar por baixo. Não sei, Não cara. sei se é Mas comum eu já mais enfiei hoje, né? escada dentro de ônibus sem pagar. Olha isso, mano. Cara, Posso sentar por trás, posso sentar por lavava trás. todo. E não era escadinha, não. Era escada, velho. Caraca, mano. Então, tipo, é Era um uma... custo que eu não queria ter. Eu não podia ter, na verdade. Caramba, beleza. Aí você ia pra São E Paulo aí eu ia pra sem São pagar Paulo, passagem, vamos lá. eu descia na Armênia, ia até o Parque Dom Pedro, comprava 2 baldes, aí voltava, passava no Parque Novo Mundo, comprava um pouco de produto. Pra você ter uma ideia, eu não comprava produto, eu comprava as amostras que eles davam Olha pros só, mano. clientes, porque era o único dinheiro que eu tinha. E aí tinha um posto que chamava Sakamoto, era o único posto que vendia querosene na bomba. Era o Hum, único posto que vendia. E aí eu tinha que descer lá, comprar, porque fazia parte do produto que eu fazia. E aí eu fazia. Esses produtos dava para fazer 4 baldes. 4 Só que eu baldes. só tinha 2. Então eu fazia 2, vendia 2, comprava 4, enchia 2 e ficava com 2, para não ter que voltar no Parque Dom Pedro. Olha só, assim. E assim por diante. E aí quando eu conseguia aumentar, quando eu descobria onde essa empresa que eu comprava, eu comecei a frequentar essa empresa, que é uma empresa que existe até hoje e chama Royal Mark também, que é em Guarulhos. E era mais perto para mim. E aí eu comecei a frequentar essa empresa. E eu também lá, mesmo esquema, eu comprava as amostras dos clientes. Então ele fazia as amostras para dar para os clientes e eu comprava dele. Sim. E aí nessa eu conheci uma pessoa que fazia produto para cabelo, que era gel de cabelo. Ele só fazia gel de cabelo. O carro dele era lotado de gel de cabelo. E eu fazia produto para carro. E a gente, geralmente, quando você vai nesses lugares que você está em espera, você conheceu o cara, você vai conversando. Vai trocando ideia Tal. ali. O que você faz? Faço isso. O que você faz? Faço aquilo, tal. E boa. Beleza. E nessa, ele falou pra mim, eu faço gel pra cabelo. Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu gostaria de aprender a fazer, é gel de cabelo, mas não é nem pra vender, é pra usar, porque eu nunca tenho dinheiro pra comprar. Você meteu. Era doido no gel de cabelo, né? Porque eu não tinha dinheiro pra usar, meu cabelo sempre vivia grande, tinha dinheiro pra cortar, e eu queria usar gel de cabelo. Aí ele me deu um pote e falou, cara, eu te ensino a fazer. Cara, falou isso de primeira. Falou. E ele falou, cara, e por incrível que pareça, eu queria fazer produto pra carro, porque é algo que eu acho que vai ser mais a ver, porque porta a porta. Eu gosto de vender porta a porta e ninguém compra. E Era o eu falei, estilo do cara, né? O estilo de venda do cara era no é, porta a porta e ninguém e ninguém comprava. comprava o gel pra cabelo. E o produto para carro era o porta a porta. Era o O porta a jeito de porta. vender era o porta a porta. E eu ensinei ele a fazer produto para carro e ele me ensinou a fazer gel Gel de pra cá. cabelo. E como algumas fórmulas são muito parecidas, eu fiquei com medo de usar. Porque imagina, pô, moleque. A Eu fico. aparência já não é aquelas coisas. Aham. Aí imagina, se ficar careca. Pô, ferrou, né? Dá um belo do caramba isso aí, né, Robson? Porra! Aí você imagina. Aí eu fiz o produto, deixei em cima do. Eu fiz um gel. Um gel. Não era nada, era um gel. Eu fiz, deixei em cima do armário. E essas épocas eu sempre oscilava em vender produto para carro, vendia apostila para concurso. E surgiu um concurso que era era no centro de São Paulo. Não lembro se era na Florêncio de Abreu. Não era na Florêncio de Abreu. Cara, era no centro de São Paulo, não lembro ali onde era agora, mas era atrás da, da Galeria do Rock. Ah, sei, sei. E ali tinha um banco era Banespa na época. Banespa, mano. Banespa, cara. Mano, E Banespa, aí, eu não ouvi falar, hein, mano. era Banespa. E aí, era um concurso lá. E meu cabelo tava muito grande, cara. E aí eu falei assim, puta, uso ou não uso? E aí peguei o gel e usei. Cara, até eu chegar no ônibus, juro pra você, de eu sair da minha casa até eu chegar no ônibus, meu cabelo tava duro, que nem pedra. Na hora que eu coloquei a mão assim, eu Tá, falei assim, puta, é isso. Eu vou vender esse produto. E aí fiquei com aquilo na cabeça, vendendo a apostila com aquilo na cabeça. E aí, qual que era a lógica, né? Os produtos que eu usava na época era Bosano, era New Looks, era outros produtos, só que só usava, né? Ele só Aham. tinha os potinhos de usar ali e tal, tudo. Falei, eu vou fazer se eu vendo balde de 2.8, eu vou fazer o balde de 2.8 para vender, né? E fiz o Aham. primeiro. E dei para uma cabeleireira. Dei para ela.
e fui embora. Falei, ó, testa esse gel aqui e vê o que você acha. E fui embora. E pedi pra um amigo meu voltar pra ver se ela tinha usado e se não tinha caído o cabelo de ninguém. Mano, Com puta medo. se Porque, imagina. pô, já pensou? Deu tudo errado. Não gostei do produto e ainda caiu o cabelo dos meus clientes. Aí, beleza. Aí ele voltou, o que que a mulher fez? Ela pegou o balde e colocou nos potinhos e começou a vender pros clientes. Ela começou a vender. Aí eu falei, opa, se ela tá fazendo os potinhos, eu faço também. E aí eu Sem- comecei a fazer os potes pequenos, os médios e os grandes, Aham. né? E comecei a vender, e sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Não tinha rótulo, não tinha nada. Vendia e comecei a fazer um gel azul, um gel verde, um gel... Porque eram as cores que tinham no mercado, né? Transparente, o verde e o azul. Você Que ia eram os que pegando as tinha. referências, por exemplo, da Bozano, da New Lux, né? Essas referências, Exatamente. e adaptando no seu. E fui colocando e fui vendendo. Só que não tinha um fluxo de venda, né? Era um Aham. fluxo baixo de venda. E o gel era muito viscoso. Eu errei no gel, não era pra ser aquilo lá. Eu errei. O gel cola saiu por um erro. Caramba! Não foi algo tipo, vou fazer o gel cola e fiz. Mano, Ele informação saiu por um muito erro. pesada. Por um erro, mano. Exatamente. Porque eu coloquei excesso de produto. Hum. Então, no excesso de produto saiu o gel cola. E aí acabou que eu comecei a vender, só que não tinha dinheiro. Então eu trabalhava, oscilava entre vender apostila, vender produto e trabalhar de motoboy. E aí ia sempre nessas jogadas, mas sempre com a ideia de fazer o produto. E aí surgiu a ideia de dar um nome para o produto. A ideia foi exatamente essa. É a junção do Alfa, que era Alfa Produtos Automotivos, com o Lux de New Lux. New Lux, sim. E aí era a única referência assim que eu tinha, porque Bozano não ia ficar legal, né? Sim. Ia ficar Alfa Bozano, não ia ficar legal. Não ia ficar legal. Mas o look ia ficar legal, porque era look de look no plural e Alfa do Alfa que eu queria manter a marca. E aí ficou Alfa Lux. Mano, que incrível, mano. Porque quando saiu o gel cola, foi uma febre, mano. Foi. Todo mundo comentava na escola, na rua. Não, você tem que usar o gel cola, porque aí fica certinho, tal, É pro isso rolê, mesmo. não sei o que, pro baile. Mano, eu lembro dessa época da febre. Mano. Desse período, quando você fez o nome, começou a pensar assim, pô, eu quero isso aqui numa marca. Eu quero transformar isso aqui numa marca. Começou a dar algum dinheiro assim, Robson, no começo? Nada. Você acha? Eu desisti desse negócio sei lá, umas 8, 9 vezes. 8, 9 vezes, mano. Desisti mesmo de falar assim, meu, Ah, não quero mais isso. Eu quero fazer, mas não vou fazer agora porque não dá, não tem... Não tem dinheiro. Não tem... tinha grana. Então, tipo, pra você entender, entre vender apostila, entre trabalhar de motoboy, por exemplo, apostila não tinha sempre. Uhum. Motoboy sempre teve, mas eu teve. não tinha habilitação, não tinha nada e não tinha moto. Né? Não é que eu trabalhava de motoboy porque eu tinha moto, eu não tinha a moto, entendeu? Então, o que eu fiz nesse período, para você entender? Eu vendia, aí continuei fazendo durante algum tempo produto para carro, mas eu sabia fazer o produto. Então, tipo, eu passei em uma das situações para arrumar um dinheiro para comprar uma moto, eu tinha que ganhar R$ 50 por dia. Então era o meu objetivo, ganhar R$ 50 por dia. Eu tinha que ganhar R$ 50 por dia. Uhum. Porque isso ia fazer, num período, eu comprar a moto. E se eu comprasse a moto, eu conseguia colocar uma mochila nas costas e sair vendendo para mais lugares. Esse era o objetivo. E eu fiz isso. Então eu passei num terreno, tinha um colchão, eu cortei o colchão. Na verdade, eu ia fazer um outro produto. Eu passei pelo terreno, vi o colchão. Falei, se esse colchão tiver aqui, quando eu voltar, eu vou levar esse colchão pra minha casa, vou picotar ele, vou fazer um negócio. E voltei pra casa, ele tava lá, picotei o colchão, coloquei dentro de uma mochila, 2 litros, 4 litros de pretinho, e fui passar pretinho em pneu de carro, a 50 centavos. Então, tava lá, fila de táxi, passava pretinho, até ganhar R$ 50. Ganhava R$ 50. Vendia o produto no final também ou não? Não. Não vendia? E ia embora. Guardava R$ 50, mesmo esquema. Todo dia, a mesma coisa. Todo dia, a mesma coisa. Ganhava R$ 50. Até eu conseguir comprar uma moto velha. Comprei uma moto velha e fui trabalhar de motoboy. Aham. Pra fazer isso. E fui indo. Então, as oscilações, por conta de grana, era muito difícil. Então, todo tempo, eu só pensava em, puta, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai. Mas sempre falava, eu quero fazer, eu quero fazer. Até que, em alguns períodos, né, entre esses vai e não vai, eu perdi várias motos, porque não tinha habilitação. A moto, muito, né, não era velha, era muito velha. Então, era muito velha. Aí, numa dessas, eu consegui comprar. Eu tinha acabado de perder uma moto. O dono da empresa de motoboy, ele gostava pra caramba de mim, porque eu fazia o serviço certinho, gostava de fazer o serviço certo. E ele me vendeu uma Dream. A Dream, cara, Eu não sei. hoje, a Dream era como se fosse a Bis. Como fosse a Bis, beleza. Só que era a primeira Bis.
Cara, apareceu uma bicicleta. Só que, cara, é muito ruim, cara. Eu juro pra você. Acho que foi... Tipo uma mobiletezinha. Cara, era muito ruim. Mas muito. Eu juro pra você. Eu ficava com dó de mim. Na situação que eu tava, eu tinha dó de mim olhando aquilo lá, velho. Eu Caramba! juro pra você, juro. Só que, assim, eu fui, trabalhei um período com ela e foi presa no mesmo lugar que eu tinha sido presa a outra. E aí que foi o ponto de virada do negócio. Porque eu tava em frente ao posto policial, no 26B da Castelo Branco, em frente ao posto policial. E eu sentei na calçada, tinha uma passarela, assim, bem em frente. São coisas que sabe, coisas que você Tem lembra, como assim? esquecer, né, Não mano? tem, é impossível, cara. E eu tava com uma caixa de uma empresa que eu trabalhava, já não tava mais trabalhando nessa empresa de motoboy. Uhum. Eu tava com uma caixa, meu capacete e sentado na calçada. Só pensando no que eu ia fazer na minha vida. Porque, cara, as expectativas eram zero, não tinha mais grana, não tinha mais o Uhum. que fazer. Não tinha o que fazer. Você tinha Zero. uma ideia, uma moto? Porque eu só tinha ideia e mais nada. Porque a moto já tinha sido Ah, presa. mas já tinha sido Acabou, preso. não tinha mais nada. O que eu tinha era R$ 500 que eu tinha que receber de uma empresa. Aham. Na verdade, não era 500, era R$ 800. Só que eu devia R$ 800. Então eu não tinha nada para receber. Tá bom. E essa empresa que eu fazia trabalho era uma empresa na Vila Maria. Eu tava sentado aqui, olhando pro chão. Aí parou uma moto aqui. E aí eu olhei pra cima aqui, tinha um motoca e falei, e aí, cara, o que aconteceu? Ah, prenderam minha moto e tal, tudo. Ah, você vai pra onde? O cara tava indo sentido Barueri. E eu tinha que ir ao contrário. Ele falou, eu te dou uma carona. Eu falei, mas Caramba. pô, você vai... Não, onde você vai? Na Vila Maria. Eu te levo lá. Não me conhecia, não sabia quem era eu, nada. Só pegou e me levou. E aí, chegando lá na empresa que eu fazia serviço, eu entreguei a caixa. Ele falou, você pode fazer um trabalho amanhã? Eu falei, cara, não sei, porque a expectativa é zero, tô sem moto e tal, tudo. O cara perguntou assim, o que você precisa pra comprar uma moto? Não sei. Eu não sabia Não responder, precisa porque nem era uma... responder, Pô. é. E eu tinha acabado, tipo, 2 semanas atrás, eu tinha passado num Caverna, que era uma loja de peça de moto que o cara vendia umas motos lá. Então ele Aham. deixava na frente da calçada dele moto de leilão. Sim. Era várias motos da Skol, do Correio, tal, tudo moto. E tá bom. Eu falei, cara, é assim, tem uma loja que vende moto lá, você dá R$ 500 de entrada e tem que dar 8 cheques de 250. Era exatamente isso, 8 cheques de 250. Eu não tinha nem os 500 e nem os 250, e nem os Aham. cheques. Sim. Muito menos os cheques. E aí, eu fui, ele falou, tá, eu te arrumo os R$ 500. Não sei pra que você vai usar esses R$ 500, mas eu vou te dar os R$ 500. Caraca. Tá bom. E muita grana na época, assim, né? Puta grana, velho. Um Muita cara grana. estranho que, mano, você não Não, conhecia. esse cara, eu fazia serviço pra ele, mas não era uma rotina Aham. de fazer serviço. Mas ele me deu os R$ 500 e falou, ó, eu não sei pra que você vai usar. Foram essas palavras. Mas se você vai usar pra comprar isso, tá aqui o dinheiro. Ponto. Beleza. E eu fui pra casa, eu namorava com uma menina na época. Cheguei a pé na casa dela, ela falou, cadê sua moto? Eu falei, o que aconteceu, tal, tudo. Conversa fiada de boteco. Aham. Tá bom. Aí a mãe dela fala assim, e agora, filho, o que você vai fazer? Eu falei assim, não sei, o cara me deu R$ 500, agora eu preciso... vou ver se eu vou lá, se dá pra comprar de algum outro jeito e tal, porque ele só aceita cheque lá e tal. Beleza, conversa de verdade, conversa fiada de boteco. Tá bom, tô lá, daqui a pouco ela chega, olha o que aconteceu. Ela pegou 8 cheques da irmã dela, emprestado com a palavra dela, e me emprestou. Ela Caramba. falou, vai lá, filho, compra sua moto. E aí foi que mudou toda a história da minha vida, né? Porque eu sempre falava, o dia que eu comprasse uma moto boa, que não quebrasse, eu ia ficar rico de alguma forma. De Você... alguma forma, eu ia ficar. Nossa, você tinha esse tipo de Eu pensamento? tinha. Eu só pensava nisso. Não tinha outro pensamento. Você Meu dependia de pensamento uma moto boa. é porque, pô, alguma coisa tinha que ter que funcionasse. Entendeu? E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, ele falou: ah, beleza, aceito o cheque, aceito o dinheiro e tal. Imagina, cheque de terceiro, Cheque terceiro, mano. sem garantia nenhuma, um moleque dando documento, não tinha habilitação, cara. E aí ele falou: ah, Aham. beleza, escolhe aí qual que você quer. Vai dar mancada com esse cheque? Ele falou assim: vai dar mancada com esse cheque? Eu falei: não, não vou dar. E ele falou: escolhe uma moto dessa. Eu falei assim: eu não quero nenhuma dessa. E aí a pergunta, por que eu falei isso? Nem imagino. Eu falei: eu não quero nenhuma dessa. Ele falou: então qual que você quer? Eu falei: eu quero uma que tá lá dentro. Que E eu era nem moto. sabia que moto que tinha lá dentro. Eu falei: só quero uma que tem lá dentro. E ele tinha uma no banheiro, que tinha um banheiro lá, era uma área antes do banheiro ali e tal. Aham. E ele tinha uma moto lá. Igual as que tava lá na frente, só que tava desmontada. Ele falou: ah, mas aí vai demorar, tem que montar, tal, tudo. Eu falei: não, você não vai montar, eu vou montar. Eu vou montar essa moto inteira.
E eu montei peça por peça na moto. Caraca, Peça você por peça. E montou a cada peça moto, que eu mano. falava, cada peça que eu pegava, eu falava, eu vou ficar rico com você. Eu falava desse jeito, cara. Toda peça que eu colocava, toda peça que E eu é colocava. peça, hein, mano? E aí coloquei guidão, coloquei bengala, coloquei roda, coloquei tudo. E tinha um baú que tava fechado. Um baú tava fechado. Aí eu abri o baú. Quando eu abri o baú, tinha uma jaqueta. Nenhuma tinha. Tinha uma jaqueta amarela e um capacete amarelo. Mano. Eu falei, pronto, tá feito. Porque a moto era toda amarela, escrito Skol, jaqueta amarela, Capacete amarelo da onde eu sou? da escola. Não falei que eu sou. Mas todas as blitz eu passava batida. Todas as blitz. E eu não tinha habilitação. Todas. Todas. Não tinha uma blitz que eu ficava. Nenhuma. Nenhuma. Cara, parecia invisível. Por que Todas. os caras não param porque tá Da empresa. da empresa, mano. Puta, não vai Vai tá tá tudo ruim. certinho, mano. Entendeu? Todas. Todas. E aí eu comecei a fazer um trabalho atrás do outro, um trabalho atrás do outro. E eu tinha um objetivo. Todos os dias eu tinha que ganhar X, todos os dias eu tinha que ganhar X. Aí já era 200, 250 reais todos os dias. Caramba, a meta aumentou Todos pra os dias. caramba. Não, eu tinha que ganhar isso todos os dias. Porque você tem um custo na rua. Uhum. E eu fazia serviço fechado. Aí até que um dia eu comecei a trabalhar nesse cara que me emprestou 500 reais, eu comecei a trabalhar fixo lá. E eu trabalhava das 7 da manhã até o meio-dia. E arrumei uma outra, do meio-dia até acabar o serviço, mas era até 4, 5, 6 horas da tarde. E comecei a trabalhar nessas duas empresas. E essa empresa, o acordo que eu tinha lá era 500 reais e um tanque de gasolina, se eu usasse ou não usasse. E na outra eu ganhava só 500 reais. Aham. O tanque de gasolina era para cobrir a parte da manhã e a parte da tarde, né? Era sempre essa... E o que sobrasse eu tirava, guardava num galão e deixava guardado para mim. Caramba, você tirava e guardava, mano. Tirava, era o acordo. Tinha um acordo lá. Se eu chegasse, eu deixava só 1 litro lá dentro. Tirava tudo, esgotava, colocava 1 litro e deixava só para eu ir. Aham. Esse era o acordo. Então, o cara me pagava certinho, era tudo... Meu, cara, pensa numa empresa assim que a gente fazia as coisas, mas era tipo uma coisa muito legal. E essa da tarde, os caras eram muito legal também, só que eram os caras mais novos, os caras mais pra frente, eles vendiam bijuteria. A virada maior de todas foi exatamente aí, nessa empresa, porque eles vendiam alguns tipos de bijuteria, tipo corrente de bolinha, alfinete, essas coisas, mas todo lugar que eu chegava, alguém reclamava que eles não tinham alguma coisa. Todo lugar. Cara, todo lugar. Tipo, puta, mano, eles podiam ter isso, podia ter aquilo, tal, tudo. E os caras não tinham. O que eu fiz? Numa dessa, eu conheci uma chinesa. E ela, sei lá, ela começou a se abrir, falar coisas. Pô, os caras não têm isso aqui, reclamar e tal, tudo. Tá bom, vou resolver o problema dessa chinesa aí. Aí voltei lá na empresa dos caras. Ó, a ousadia. Ousadia, vamos lá. Voltei na empresa dos caras e falei assim, cara, tudo que vocês não têm aqui, se eu oferecer pros seus clientes, eu posso? Se você achar, pode. Tá bom. Então faz um cartão pra mim aí, porque eu fiz um cartão preto, escrito em branco. O que você não achar, eu acho pra você. E coloquei meu número do telefone. Nossa, Foi que foda. Foi isso que eu fiz. E aí, todo lugar que eu ia, eu dava o cartão. Todo lugar que eu ia, eu dava o cartão. E aí, o pessoal começou a me ligar, mano. Começou a me ligar, um monte de gente. Muita gente? Muita gente. A chinesa foi a primeira. Aí tinha Mano, o pessoal da 25 me ligava em peso. Por quê? Eles queriam comprar correntes e, assim, os caras não têm muito tempo pra ficar indo atrás. Banho, tipo, banho de ouro velho, níquel, essas coisas. E eu sabia onde tinha tudo. Tudo. Conhecia tudo, mano. Tudo. Então, por exemplo, os caras me pediam 5 mil metros de corrente. Eu ganhava 3 centavos, 2 centavos. Só que o que eu fazia? Pegava o dinheiro, todo o dinheiro, mas todo, não tinha 1 centavo. Então, eu ganhava R$1.000 mais o tanque de gasolina. Beleza. Esse que eu ganhava, livre, eu pegava esse dinheiro inteiro e comprava tudo de embalagem naquele lugar no Parque Novo Mundo. Tudo de embalagem. Até eu encher a minha casa de embalagem. Caramba. Por quê? Era sempre a grana que faltava. Embalagem. Então, a minha falta de dinheiro não era porque, mano, você tem que comprar embalagem, tem que comprar produto, tem que fazer não sei o que e tal, e assim por diante. E eu não tinha todo o dinheiro pra fazer tudo sempre. E você tá trabalhando na rua, quebra uma corrente, quebra um pneu, estoura um pneu, acontece alguma coisa. Sim. Então, não tem o que fazer. Então, não sobrava muito dinheiro, né? E mesmo assim, eu ainda guardava grana. E esse dinheiro todo, eu comprava todo de embalagem. Todos os dias eu comprava alguma coisa de embalagem. Não importa. Se fosse 100 potinhos, 200 potinhos, 5 potinhos, não importa. Eu passava lá, o dinheiro que eu ganhasse, eu ia lá e comprava embalagem. Todo o dinheiro.
E aí foi com isso que depois que eu enchi a minha casa, eu saí desse trabalho, Aham. né? Que era o trabalho da bijuteria. E continuei trabalhando na parte da manhã, porque era a parte da manhã eu conseguia aproveitar a parte da tarde. E tinha a vantagem da gasolina, Sim. né? E com isso eu consegui fazer produto. Então eu fazia o produto, acordava 4 horas da manhã, batia o produto. E aí enchia, deixava os potes prontos. Tudo Pra já quando do eu jeito. chegasse, tipo meio dia e meia, 1 hora, eu começava a sair não era barbearias, eram salões unissex, né? Então era cabeleireiro unissex, na verdade. E aí eu começava a vender na rua. E aí comecei a vender. Aí sim começou a prosperar. Aí comecei a vender realmente. Porque aí eu tinha tempo pra fazer isso. Entendeu? Mano, gente, vocês estão vendo isso aqui? É. A história desse cara, mano. E sabe o que é o mais impressionante? Ele lembra de todos os detalhes. E, assim, minimamente os detalhes. Isso é muito foda. Por isso te marcou bastante. Porque passa, né? É muito forte as coisas, entendeu? Então Aham. eu sei o que eu fiz. Entendeu? Então eu sei exatamente o que eu fiz pra poder fazer o que eu faço hoje. O passo a passo que você Entendeu? fez. Você Então tava me contando tudo nos mínimos é o que eu detalhes. tava te falando sobre o treinamento de barbeiro. Aham. É a mesma coisa que eu passei lá atrás, ensinando os cabeleireiros a venderem o gel, é a mesma coisa agora. Sim. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não entendem o poder que elas têm de fazer as coisas, entendeu? E às vezes você fala assim, ah, não vou fazer porque eu não quero fazer ou não consigo fazer. Não, você Você consegue. consegue. Não importa. Cara, ah, mas eu cheguei aqui, agora tem que fazer, tem que começar de novo. Tá bom, começa de novo. Eu comecei um monte de vezes. É, eu não esperava essa resposta que você deu Muitas vezes. das 8 vezes que você desistiu desse negócio. E é muito impactante você mencionar isso, porque tem gente que sim, tem aquela desistência e pronto. Acabou, não volta, não recomeça. E eu acredito que a constância, ela tá dentro disso, né? De você. Não é você fazer todo dia sempre, sempre igual. É você, às vezes, parar, cair, dar um passo pra trás, mas continuar, mano. E isso é Exatamente. muito foda. E vocês viram que ele mencionou sobre dinheiro também? Sobre a importância de juntar dinheiro? Porque, mano, é muito difícil um negócio ser criado do zero, do zero, sem você colocar alguma coisa que venha do seu bolso. Ou algum outro investidor. Mas no começo, uma ideia não vale nada. Né? Uma ideia é só uma ideia. Né? Lá no cemitério tá cheio de gente com Opa. ideia. Porque você realmente precisa de fazer alguma coisa girar. E até mesmo falando em dinheiro, pra gente continuar o papo aqui, eu quero recomendar também um dos nossos patrocinadores aqui do Salto Positivo, que é o Grupo ADGM, que pra quem não sabe, pra quem é empresário, tem negócio, assim aqui como o Robson, né, com a Alpha Lux, se você tem qualquer tipo de negócio, o Grupo ADGM pode te ajudar com soluções contábeis, jurídicas, financeiro, que é muito importante também. Toda essa assessoria, todas essas consultorias que o Grupo ADGM tem. Vou deixar um QR Code aparecendo aí na tela, mas também tem link na descrição com o site do Grupo ADGM, com todas as soluções que eles oferecem para todo tipo de negócio. Então, se você é empresário, tem seu negócio, qualquer tipo que seja online, offline, o Grupo ADGM pode te ajudar. Então, eu vou deixar as informações aparecendo aí na tela, mas também tem link na descrição. Robson, assim, nesse ponto que você mencionou sobre a sua virada, tudo nasceu com aquele seu pensamento da montagem da moto, peça por peça, dizendo que você ia ser rico. Exatamente. E quando começou a você vender os gels diretamente nos barbeiros, nos cabeleireiros, ali você começou a ver realmente dinheiro entrando ou ainda demorou um tempo? Então, eu comecei a recuperar tudo, porque o grande problema era, por exemplo, no que eu vou investir que não estraga? Embalagem. O Saquei. resto, por exemplo, produto. Ah, quanto que eu quero fazer? Então, para você ter uma ideia, proporcionalmente falando, hoje eu compro ali 400, 500. Quando o gel ainda era muito mais forte, eu cheguei a comprar uma tonelada e Uma 200 tonelada. de um item que faz o gel. Aham. Para você entender, um pó. Para você entender, nessa época, eu comprava 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Então era um pouco, era uma almofadinha, cara. Aham. Era Não faz muito isso. pouco. Então, tipo, para você entender a proporção disso, entendeu? Então, eu fazia um pouco de produto. E aí aconteceu, por exemplo, no primeiro rótulo que eu tive, aconteceu uma situação que é o que eu te falo. Se você pode ter o estudo que for, se você não tiver vontade,
Você pode não ter estudo e não ter vontade, você pode ter estudo e não ter, e você pode ter as duas coisas e também ter vontade e ser o melhor cara e ter muita vontade. Aham. E o que acontece? Pra você entender, sabe, no Silk, o meu rótulo era feito no Silk. Silk? Silk Screen, igual Ah, sim, sim. Silk. E era um vinil feito no Silk. O primeiro rótulo que eu tive. Eu fui até o cara que me vendia toda semana. Eu comprava 190 rótulos dele por semana. Aí eu aumentei para 250 e fui aumentando gradativamente. Então, durante o período era 190 rótulos para você. Então, 190 itens que eu vendia, porque era o que cabia na moto. Então, a cada caixa que eu colocava, cabia 44 potes de gel. Então, eu colocava 3 caixas na moto, depois eu vinha, sobrava uma que eu fazia a região mais perto. Aham. Então, eu saía com as 3, fazia as regiões mais longe, voltava, pegava essa caixa e fazia as regiões mais próximas. Um dia, esse cara acordou virado e falou, olha, não tem rótulo. Caramba. Não fiz, não tem. E, sem brincadeira, o cara pegou minha tela e jogou. Falou assim, ó, tá aí, ó, é isso. Ver alguém pra fazer. Só que, Cara, você escalar. só que era velho. 7 horas da manhã isso aí, né, no sábado. Meu Deus, mano. Mas onde que eu vou arrumar alguém pra fazer isso? E aí eu fui numa empresa que tinha em Guarulhos, tem ainda, né? Eu fui nessa empresa e falei pro cara, ó, eu tenho esse rótulo, eu tenho essa tela e eu preciso fazer isso aqui até 9 horas da manhã. Como é que eu faço? O cara falou, ó, você vai pegar isso, isso e isso, vai fazer e tal, e vai fazer. Então tá bom. E eu fiz, cara. Fiz Mano, todos você os rótulos. fez os rótulos. Ó, não consegui sair às 9, mas 10h30 eu tava saindo com o rótulo pronto, produto rotulado, tudo bonitinho, e saí pra Tudo rua. certinho, assim? Tudo. O tudo. cara te ensinou. E dali em diante, eu nunca mais comprei rótulo com ele. Eu mesmo fazia os meus rótulos. Então, aí fiz uma mesa pra fazer as paradas. Aí deu uma profissionalizada. Aham, sim. Não era puta profissional, mas melhorei bastante. Eu era o terror da vizinhança, né? Porque, puta, um cheiro Eu imagino o horrível. cheiro, mano. É um cheiro horrível. Tem um E de- solvente horrível lá. É mais forte pra caramba, E né? aí, tipo, mano, ou você deixava jogadas as estopas, ou tacava fogo. Porque Caramba. no lixo derretia o saco. Era um veneno, Eu velho. imagino. Mas tudo Mas bem, cortou fiz. o custo pra caramba. Cara, o problema não era o custo, o problema era ter o negócio pronto, né? Porque Uhum. se apresentou o produto com rótulo, tinha que ir com rótulo. Não tinha Anvisa, nem imaginava que existia isso. A gente tava tendo um papo lá de Anvisa, Sim. nem imaginava que existia Anvisa. Por falta de conhecimento mesmo, né? Nem imaginava. Pra mim, se tem empresa, você pode trabalhar. Sim. Era assim que funcionava. E eu nem empresa tinha. Então, era um legal, meio ilegal, meio... É um autônomo ali, né? Tava... Cara, e foi. E eu fui indo, fui vendendo e foi aumentando a venda. Então, eu oscilava entre trabalhar na parte da manhã e trabalhar na parte da tarde, porque eu queria comprar um carro. Porque com um carro eu conseguia vender mais. Nossa, aí dava pra lotar o carro. Aí, o que eu fiz? Eu comprei esse carro, comprei no nome do meu irmão, porque eu não tinha... Cara, eu não tinha CPF, pra você entender. Caramba. Eu não tinha CPF. Você vê que você fazendo acontecer, mas nem a documentação você ainda Não, tinha resolvido. Eu não tinha Não CPF. tinha. Não tinha CPF. Eu tinha um RG e só, não tinha CPF. E não é porque eu não sabia como tirar o CPF. Não é igual hoje, você faz tudo online e tal. Aham. Cara, tinha outras, tinha que preencher puta ficha, ir lá no correio. Fazer... Era um monte de processo Cara, burocrático, assim, não? Esquece, eu não tinha tempo pra isso. E não tinha. E aí o meu irmão tinha e eu consegui tirar um carro. E eu pagava R$330. Então, não, desculpa, R$398. Imagina você ganhando R$500, pagando R$398, não passava uma agulha. Rapaz, Mas- apertou aí demais, mano. Mas o que eu falei, tirei o banco de trás, fiz tinha a parte de trás onde Qual foi o pessoal, um Uno. Unozinho Mille. É. Unozinho Mille é clássico. Aí eu peguei e coloquei uma tábua aqui atrás para caber mais caixas. Eu saía com o escapamento arrastando na rua. Sem brincadeira nenhuma. Que Saía pesa, né, mano? cheio Tudo de pesa. gel. Cheio. 17 caixas dentro Eu levava 3 na moto. Eu levava 17. E aí começava a passar, fazia mais ou menos 72 a 76 salões de cabeleireiro, né? Barbearia, por sábado. Por sábado. Por sábado. E aí contratei uma pessoa para dirigir para mim. Olha só, mano. Porque qual que era o objetivo? Aumentar o número de atendimentos. Então eu tinha que sair do carro, fechar o vidro, desligar o carro, estacionar, não sei o que e tal. Então, com o cara dirigindo, eu não precisava fazer nada disso. Então, eu ganhava tempo para poder fazer mais. Claro. E o que eu ganhava, pagava ele tranquilo. Eu ganhava 20, 25 pau por sábado. Só pra você entender. Caramba, você escalou forte depois que você pegou Sim. o Uno, né? Sim. E aí eu saí do emprego, saí do Aí não tinha nem serviço. como. Aí Não tinha como. foi nesse ponto que você percebeu. Depois da compra do carro, foi aí que você percebeu, né? Aí não tinha Mano, mais como.
eu já tenho meu próprio negócio. É. Passava isso na sua cabeça? Pô, Passava. sim. Mano, isso aqui pode ser... Não, não é que pode ser. Já é. Já é. Já é. Aluguei um salãozinho, e aí já deu uma... Porque eu não tinha maquinário, né? Era tudo na mão, mão mesmo. Mão. Artesanal, mano. Mão. Aí eu tinha uns baldes de 50 litros. E aí, tipo, toda vez que sobrava uma grana a mais, eu comprava um balde, eu comprava 2, 3, 4, 5, 10 baldes e fui empilhando. Tinha a época de eu ter 250 baldes. Porque o Caraca. produto você tem que deixar, tipo, como se fosse uma maisena. Tem Aham. que deixar ele, você coloca na água e deixa ele dissolver. Sozinho, tem o hoje a gente tempo, tem né? máquina para isso. Sim. Mas na época não. Então eles têm que deixar dissolver. Aí dissolvia para um dia para o outro. Aí a gente pegava, ficava umas pelotas, tirava aquelas pelotas, batia na mão e envasava os potes. Caramba. Mano, assim... E é isso. E aí a gente começou a vender mais. E assim por diante, né? E começou a escalar. Aí teve o problema. Porque quando eu fui para esse salão, o salão era numa avenida onde tinha uma delegacia. Uhum. E aí acho que os policiais viram o movimento, eu já tinha uma doblô na época. E aí o policial viu esse movimento e entrou lá. Aí falou, cara, mas você não pode fazer isso. Você tem que ter documentação, Documentação, Anvisa, tudo CETESB, certinho. não sei o que e tal. Falei, nem sonhava. Não, mas eu tenho empresa aberta. Eu falei pro cara ainda. Falei, agora, porque Você fala, eu tenho empresa tenho aberta, aberta. cara. Não interessa, mas você tem que ter tudo isso. E aí eu, cara, fiquei com tanto medo que eu saí de lá no outro dia. Cara, aí você saiu. E aí você teve que correr atrás... Tranquilo. Você teve que correr atrás de toda essa documentação, ó? Então, aí eu fui pra esse outro salão, Uhum. né? Eu fui pra um outro salão e aí eu já fiquei com medo. Aham. Muito medo. Eu já tinha comprado uma maquininha para invase e tava meio que mais tranquilo. E esse lugar eu fiquei escondidaço mesmo, de verdade, medo, Eu imagino. né? E aí eu comecei a construir, eu comprei um terreno e comecei a construir um galpão, Aham. né? Não era um mega galpão. E inclusive esse galpão foi construído em cima de uma casa que era da minha tia. A minha tia que praticamente me jogou na rua, eu comprei a casa dela. Caramba, Que você comprou a era casa da sua tia, mano. Aí eu fiz o galpão em cima. Só que assim, puta, do mesmo jeito que eu não sabia que tinha que ter Anvisa, eu também não sabia que tinha que ter uma regra pra ter Anvisa. Pra mim, você tem lá um galpão, você vai lá, monta, Tem um alvará lá no... vai lá, pede Anvisa, Anvisa vem e te- Não, mas não é assim que funcionam as coisas. As coisas não funcionam bem dessa forma. E aí você tem que ter bombeiro, CETESB, Anvisa, não sei o quê, e um monte de outras coisas. Eu Umas contratei. certificações que tem que ter, né, Nossa, Robson? documento, cara, você tem que ter IBAMA, velho. Tem que ter IBAMA, mano. IBAMA. E aí, contratei uma pessoa para fazer isso para mim. E eu já tinha construído. Quando ela chegou lá, ela falou, mas aqui não pode. Que era em cima da casa. Porque era um galpãozinho, só que não tinha entrada e saída, só tinha uma entrada. Cara, não dava para fazer. O zoneamento até que dava. Aham. Falei, mano, você tá brincando comigo. Eu construí tudo isso aqui Meu Deus, e Robson. não pode. Aí tá bom. Aí continuei fazendo no clandestino mesmo. E comprei um outro terreno do lado. E aí lá eu falei, então tá. Então Vou fazer tudo certinho agora eu aqui. vou fazer. E aí construí o galpão, construí tudo com entrada, saída, não sei o quê, bombeiro, CETESB e tal. Demorou 5 anos pra sair minha Anvisa. 5 anos pra sair a Anvisa. 5 anos, cara. Caraca, E mano, aí, é assim, muito tempo, mano. correria total pra poder fazer as coisas, mas saiu, demorou demais, cara. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Aham. Hoje em dia você monta uma indústria com muito mais agilidade. Hoje, para falar toda a documentação, você vai gastar aí pelo menos entre 8 meses a 10 meses. Caramba, uma diferença absurda de rapidez, né? Mas para você ter uma ideia, tem uma certidão de uso solo e certidão ambiental. Então, é o primeiro documento que você precisa. Uhum. Essa certidão, hoje, você vai numa prefeitura, você sai de lá com ela. Você vai agora, daqui a pouco você tá com ela. Aham. Eu demorei 1 ano e meio para tirar uma certidão de uso solo. Nossa. E uma certidão ambiental quase ao mesmo tempo. Entendeu? E tudo isso o negócio tem que acontecer, né? Exatamente. Então, aí, o que acontece? E para adiantar o processo, eu comprei um CNPJ também, que não era aquele, é um outro CNPJ, para adiantar o processo. E mesmo assim, ainda demorou muito ainda. Caramba, mano. E, cara, são coisas que só persistência mesmo. Só persistência. Só persistência, não tem jeito, cara. Porque se é para ser normal, você esquece, você não faz. Você não faz, mano. Você não faz.
Por isso que muita gente até desiste, né, mano? Eu Ah. vejo muita gente desistindo, porque, de fato, mano, eu concordo com você, a persistência, ela vence até o talento, né, mano? Sem dúvida. Vence. E se for o cara talentoso Exatamente. com persistência, aí é melhor ainda, Aí né? ferrou. Aí, velho, o cara domina. O cara domina. Cara, e você... Aí deixa eu te perguntar. Você viu todo esse movimento? Obviamente você notava que a galera tava utilizando Sim, os seus claro. produtos. Mano, imagina o orgulho pra você de ir numa farmácia, de ver que você estava tendo uma distribuição dos seus produtos. Não, tinha muita gente, cara. Tinha fila na minha porta com um vendedor buscando pra vender. Foi uma febre, mano. Eu lembro da minha adolescência, foi uma febre, mano. Todo canto era Alpha Lux, mano. Era mesmo. Doideira isso. Quando eu vi você no Shark Tank, eu tava assistindo junto com a minha esposa na época. Foi em 2020 o Shark Tank, não foi? 17. 17, mano. Cara, faz muitos anos, mano. Muitos anos. Quando você foi lá, inclusive quero que você comente como é que foi essa sua experiência, né? É bom a gente saber. Na hora que eu vi você falando, fundador da Alpha Lux. Eu, caramba, mano, eu sempre usei o gel desse cara. Olha o cara aí, mano. Como é que foi essa experiência, mano? De você ter ido no Shark Tank, foi pra, de fato, né, te ajudar. Eu acredito que você queria, obviamente você queria muito mais o conhecimento ali dos Sharks, né? Uhum. Tudo que eles poderiam agregar na Alpha Lux. Porque, Robson, mano, aquela oferta de R$5, mano, por 30% das empresas foi... Ali você foi gênio, viu? Ali... Na verdade era pra ser 3 só. Era só R$3. Eu aumentei pra 5, R$1 pra cada. R$5 pra cada ali, né? Era essa a ideia. Como é que foi isso, mano? Então, na verdade, o que eu costumo dizer pro pessoal é o seguinte. Como eu não tenho estudo, eu tenho a 6ª série do ensino primário, né? Que é o fundamental hoje. Quando a gente não tem conhecimento, acontece isso. Você vai lá, constrói galpão errado. Você constrói empresa errada, você faz tudo errado, né? Por isso que as pessoas contratam pessoas e tem empresas para tudo hoje, né? Uhum. Igual você tá indicando, por exemplo, o Nuvem Shop, igual você tá indicando... O grupo ADGM. Exatamente. Porque isso vai... Hoje existe isso. Antigamente não tinha. Não tinha, né? Então, hoje é muito mais fácil para você montar um e-commerce, para você fazer alguma coisa. Antigamente não tinha, as informações eram muito limitadas. A internet era muito limitada. Você nem tinha acesso, Então, né, Robson? Nada. Nesse período, você nem pensava em consultar a internet para buscar Nada. informação. Nada. Era zero. Né? Então, o que acontece com a questão Shark Tank? Ela não começa em 2017. Em 2017 eu participei do Shark Tank. Ela começa em 2014, porque em 2014 eu visitei uma barbearia. Existiam pouquíssimas barbearias em São Paulo. Em outros estados, igual Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, já era existiam mais barbearias, não eram como agora. Uhum. Mas existiam mais barbearias, existia uma tradição de ser barbeiro, né? Uhum. Mas não como é agora. Era mais uma coisa mais tradicional, meio vai, não vai e tal, Sim. meio em cima do muro, sabe? Tipo, não sei se eu pulo, não sei se eu vou. Sim, sim. Certo? E o que acontece? Em 2014 eu visitei uma barbearia e lá eu tive a visão de coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, por exemplo, um ambiente, o cara fez um ambiente legal, tinham produtos diferentes, né? Então, e tinha o meu gel lá. Tava Só lá. que o meu gel, por que eu sabia que era meu? Porque o único que tinha embalagem daquele modelo era eu. A embalagem, eu fabricava a embalagem, né? Tinha uma pessoa que fabricava só pra mim. Uhum. Só que o meu gel tava sem rótulo lá. E aí eu perguntei pro dono, né? Por que esse produto tá sem rótulo? Todos têm, por que só esse tá sem rótulo? Ele falou, cara, esse produto aqui é um dos melhores produtos que eu tenho. Só que o rótulo não vende, é um rótulo de periferia. É muito ruim o rótulo. Ele falou pra mim. Ele falou pra você isso. E aí, tudo bem, não tem problema. E eu falei pra ele, cara, o produto é meu. Aí ele me xingou, filho da mãe, por que você não vai lá, faz um rótulo bonito e tal, tudo, fica fazendo Cadê essa os merda, toques, isso aqui e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, né? A gente fez uma amizade, comecei a conversar com ele, ele me apresentou alguns itens que ele trazia de fora das barbearias da gringa. Uhum. Máquina, tesoura, shave em gel, creme de pré, pós, barba, esse monte de coisa que não tinha aqui, né? Não existia aqui, né? Não existia esse mundo aqui. Uhum. Até mesmo porque não tinha pra quem vender, né? E aí acabou que eu tirei foto daquilo ali e fiquei com aquilo na cabeça. Eu cheguei na empresa, pomada, essas coisas, não tinha. Aqui tinha, mas era muito caro, mas muito, absurdamente caro. Não, absurdamente caro. Era tipo 120, 150 reais um potinho desse tamanho. E aí acabou que eu cheguei na empresa e falei assim, cara, barbearia é um negócio. E a minha ex-sócia, que era minha ex-mulher, falou, não dá pra fazer, não tem público, né? Não. Eu falei, eu vou fazer. Não tinha mais jeito de tirar de mim isso aí. Mesmo sem ter um conceito pré-definido no Brasil, mano. Não tinha mais jeito, cara. Eu tinha que fazer. Tinha que fazer. Não tinha o que fazer. Algum jeito tinha que dar.
E aí eu peguei o Uno, peguei 5 mil reais e fui pro Paraguai. Caramba, mano. E aí eu fui pro Paraguai atrás de máquina, essas coisas e tal. E eu não sei se você já foi pro Paraguai, Não, nunca fui. mas lá a gente tem dois lados, lado direito e lado esquerdo, né? Quando você entra, né? Você passa a Ponte da Amizade, aí você passa a fronteira e aí você tem dois lados. O lado direito, geralmente, é o lado que tem coisas ruins, Uhum. coisas mais baratas, coisas Sim. mais falsificadas e tal, coisas mais pra quem quer pagar muito barato. E eu fui pra esse lado, porque eu não conhecia nada, fui lá, comprei algumas máquinas e fui pro outro lado. Falei assim, eu vou comprar meio a meio, porque se der errado, É, claro. eu tô com metade aqui. Sim. E aí você não sabe, você tá em outro país, o cara fala enrolado, você, pô, Pelo menos eu... melhor É arriscar. melhor arriscar, exato. E aí acabou que eu fui pra esse lado aqui, e aí eu conheci um cara lá que ele só vendia máquina de uma das empresas grandes que tem no Brasil, e eu perguntei pra ele, falei assim, olha, eu comprei essa daqui. Ele falou, olha, essa daí não presta. Essa daqui é boa. Mas já Mas falando na lata. até então, beleza. Peguei, aí eu tinha esse Uno, ele tinha placa de Curitiba, era o segundo Uno que eu tive. Ele tinha placa de Curitiba. E isso me fez ficar invisível também com as fiscalizações, porque eu nem sabia que existia. Olha só. Porque pra mim, você compra, vai lá, compra, tchau, e acabou. Tem que mudar a placa. Você não tinha esse pensamento. Não, você não sabia que tinha. O cara falou assim: ah, você vai lá pro outro lado. Eu falei exatamente assim. Você vai lá pro outro lado e tal. Quando eu cheguei no Brasil, o cara falou: como que você passou isso daí? Eu falei: não sei, eu fui lá pro hotel, o cara mandou lá pra mim e eu vim embora. Ele falou: mas ninguém te parou? Eu falei: não. A placa de Curitiba. Aí ele, aí o cara me explicou como que era o esquema e tal, tudo que tinha esse negócio de parar e ser preso e tal. Eu falei: Meu Deus. falei, mas já tô aqui, meu. Tô aqui, fico eu. Mano, foi uma coisa de destino mesmo ali, né? Você Aí não eu ter sido peguei parado, mano. e trouxe Essas máquinas. essas máquinas. Realmente é que o cara falou que não prestava mesmo. Comprei Olha. Aí as boas, eu fiz os 5 mil reais de volta. Então Olha eu isso. tinha 2.500, fiz os 5 mil, voltei pro Paraguai, comprei 5, fiz 10, fiz 20, fiz 30, fiz 40, fiz 50. Aumentei para 150 mil. Caramba. Juntei Mano. 150 mil reais. Esses 150 mil reais, eu fui para os Estados Unidos. Porque teve um evento de barbeiro em São Paulo. E o evento era para ter sido um evento maravilhoso. Só que o lugar, os barbeiros estavam lá. A pessoa que fez era muito boa na organização. Só que ela não pensou numa coisa, que a casa era muito ruim. E aí não tinha iluminação e tal, tudo ficou, tipo, sabe aquele evento xoxo, ruim Sim. e tal. Foi o primeiro lugar que eu vendi pomada. Vendi 1.000 unidades de pomada lá. 1000 unidades, mano. E aconteceu que, assim, a gente também não sabia processo, o meu rótulo derreteu. Cara, um desastre, mas vendi, né? Levei uns pingentes horrível, cara. Não, e até falando em rótulo, olha aqui, ele trouxe aqui pra gente, ó, olha aqui, olha o nível que tá isso aqui, olha lá, olha só. Ó, esse aqui é a modeladora, né? É uma modeladora. Eu posso mostrar aquele produtinho que você mostrou? Pode, claro. Tem o shampoo também, ó. Aqui, ó. Ó. Acho que a galera tá conseguindo ver aí. E tem também a linha Tem uma colônia aí, uma de colônia. colônia, olha lá. Não, e ele explicando os conceitos disso aqui, da estratégia de venda, em relação aos barbeiros, você vai comentar disso aqui, você vai comentar, mas olha o nível. Deixa eu ver se tem mais aqui pra mostrar. Não, tem vários, mano. Olha isso aqui, trouxe pra gente aqui, pra mostrar pra gente. Olha lá. Muito bom, né? Muito bom, legal. Mano. Parabéns, mano. Muito foda, nossa. E aí, beleza, você foi pros Estados Unidos, correto? Aí eu fui para os Estados Unidos para contratar os caras o cara que veio e fez esse evento que não foi tão bom. Beleza. E aí ele me deu a ideia de trazer a equipe inteira dele. Eu falei, tá bom, então eu vou levar. E eu torrei esses 150 mil fazendo esse evento. Só que eu fiz 3 lugares: Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Eram eventos, tipo, hoje, amanhã e depois. E eu não tinha vendido nada de ingresso. Nada. A gente não conseguiu vender nada. Os ingressos que a gente vendeu foi no Rio de Janeiro, que era para 150 pessoas, deu 35. E em São Paulo tinha vendido 1 ingresso. Nossa, vendeu um ingresso. E aí a gente, tamo aqui, não tem o que fazer. Faz pra 1. Fazer o quê? O cara tá aqui? E aí, não tem o rooftop? Conhece o rooftop? Na Faria Lima? Não. Depois você vê lá, tem um puta prédião lá, que ele é torcido, assim. Tal, Ah, puta. sei qual que é, sei qual que é. Mano, Sei qual que é. Muito legal. E eu fiz lá o evento. É azul o prédio, não é? Eu acho que é. Meio que Cara, dá pra você ver na Marginal Pinheiro você passando, você dá pra ver ele, eu sei qual que é. lindo. E lá tem várias salas. Várias, tipo, salas de teatro. E aí eu fiz o evento lá. Caramba, que E foda, aí, quando mano. a gente chegou, tinha uma fila lá. Só que a gente não sabia do que era. A gente só chegou e beleza. Acho que ia fazer pra uma pessoa. E aí chegou lá, todo mundo que tava lá
era pro evento. A fila E era aí pro eu evento. cara, tinha feito produto, trazido máquina dos Estados Unidos, porque aí eu migrei, eu já não trazia mais máquina do Do Paraguai, trazia a Paraguai, dos máquina dos Estados Estados Unidos. Unidos. Fui o primeiro cara a trazer máquina, o primeiro cara a construir um site de venda de produtos para barbearia. E o primeiro a montar um time de barbeiro, o primeiro a trazer produtos para barbearia. E aí a gente trouxe esse evento, o primeiro a fazer um evento, workshop para barbeiro que realmente tinha um conceito diferente, Que ano foi isso? em 2015. 2015, mano. Caramba. E acabou que, assim, cara, foi um sucesso, foi muito bom. Toda No Rio de essa Janeiro, fila tava lá. cara, foi... E, resumindo, né? Aqueles 5 mil reais virou 150, o 150 virou 500. Olha que incrível. E eu torrei esses 500 montando um time de barbeiro e levando esses barbeiros pro Brasil inteiro para explicar o conceito de barbearia. O que era o conceito de barbearia? Porque as pessoas tinham um salão de cabeleireiro unissex, mas a maioria só cortava cabelo de homem. Aham. Porque mulher geralmente não frequentava, Sim. né? Então, as mulheres preferiam frequentar salões de mulheres Sim. ou outros tipos de salões e tal. E acabou que, assim, eu chegava nas barbearias, oferecia um kit de produto para barba, oferecia a pintura do salão na frente, oferecia uma placa escrito barbershop e o conceito de não atenda mais homens sendo cabeleireiro unissex, atenda sendo barbearia. E aí começou a ser criado um conceito de barbearia, as pessoas começaram a abrir e tal, pintar de preto, a maioria, todo mundo pintava de preto e tal, tudo, e aí começou a criar um movimento de barbeiros. É, porque não, eu lembro da minha adolescência que não tinha isso, Robson. Não tinha. Era salão unissex, mano. É. Salão unissex. Só que era o salão de um cara ali no bairro e só cortava homem. Ah, o Rafa mesmo, quando ele veio através de uma competição que eu criei, que é o The Best Barber. Aham. Ele veio através dessa Ele competição. mencionou sobre essa participou competição. em várias competições, ele ficou em primeiro, ficou em segundo. E aí ele foi campeão de uma. E aí acabou que eu trouxe ele para dentro de um time. Eu tinha um time de barbeiros que hoje são barbeiros renomados aí, cara, barbeiros de sucesso que existem hoje, só que não eram barbeiros que não eram barbeiros, eram cabeleireiros que se tornaram barbeiros e hoje são referências por conta deles mesmo. Eles fizeram um nome, né? Sim. E o conceito barbearia, por exemplo, para você ter uma ideia, eu fui em um evento em Recife. O evento tinha mais ou menos umas 250 pessoas. A gente fez o evento lá com umas 100 pessoas. 4 eram barbeiros. O resto era tudo comprado. Eram caras comprados que a gente pagou para os caras participar do evento porque não tinha barbeiro. Olha só. E quando eu voltei nesse evento de 250, que eram 250 barbeiros, eu falei assim, ó, eu tenho uma mágoa de Recife, cara. Porque eu vim aqui em Recife e a gente só tinha 4 barbeiros aqui. E aí os caras levantou e a gente tava aqui. Nossa, os caras que foi tava. Exatamente. Mano, que foda, mano. E aí a gente, né, aí começou a crescer esse movimento todo aí aparecendo novas marcas, e aí começaram, né, a ter concorrente e tal, tudo. E o que eu quero dizer com isso é porque, assim, quando foi em 2016, 2016 para 2017, a gente começou a ter uma queda muito grande de venda. E não era por conta de concorrente, era por coisas que estavam acontecendo. E aí eu comecei a assistir o Shark Tank. Só que eu assisti o americano. Sim. Cara, eu era viciado em assistir Shark Tank e o The Profit, que era o sócio. Ah, sei. Cara, é o meu mentor, cara. É o mentor da minha vida, aquele Ele cara. passa muito sacada foda, velho. Não, aquele cara é o mentor da minha vida. Você assistindo um programa de entretenimento, né? Você aprende pra caramba, né, Pô, mano? demais, cara. Aquele cara é o que eu tô te falando, é o mentor da minha vida. Aquele cara é demais, mano. Por conta do conceito dele. Não é porque ele colocava dinheiro, não é porque, o conceito dele. O conceito, né? O conceito era diferente. E nos Estados Unidos é porque, cara, eu gosto muito de ir para os Estados Unidos, gosto muito dos Estados Unidos e assisti o programa de lá e eu vi uma chamada do Brasil. E aí eu comecei a assistir e numa das chamadas dessa teve a chamada para participar. Falei, vou pôr o nome. Cara. Por quê? Quando eu digo pro pessoal é o seguinte, eu costumo dizer que quem não teve estudo faz algumas coisas erradas. O fazer coisas erradas chama-se puxadinho. Então, você vai lá, lembra que eu falei para você de sonho? Sim. Então, o seu sonho nunca é ruim. Então, o seu sonho é sempre bom. Só que quando você vai para a realidade, se você pode comprar um apartamento lindo e maravilhoso, beleza, ok. Só que se a sua realidade diz que você tem que comprar um apartamento na Coab, num lugar onde você não queria, porque o seu sonho não é a Coab, o seu sonho é um apartamento lindo e maravilhoso no Morumbi ou em qualquer outro lugar. Você não quer morar na Coab, não porque seja ruim,
Mas é porque a sua condição é aquela. Porque Sim. ninguém que tá lá, se falasse assim, ó, você quer trocar esse daqui Sim. pro Morumbi? O cara fala, claro que eu quero. Pau a pau, vambora. Entendeu? Porque o sonho da pessoa tá dentro de algo bom. E a mesma coisa um terreno. Terreno lindo, maravilhoso. Ou um terreno desbarrancado. Você vai falar, pô, eu quero um terreno lindo, maravilhoso. Só que a sua condição é pro terreno desbarrancado. E a condição de quem não estuda, de quem tem que correr atrás para fazer as coisas, é exatamente essa. É o terreno desbarrancado. É o terreno sem água, sem luz, sem infraestrutura e tal. E aí você constrói um cômodo e cai para dentro, que foi o que eu fiz. Você constrói um cômodo e cai para dentro. E aí, o cômodo já não cabe mais. Aí você vai e faz um puxadinho. E vai fazendo puxadinho. Vai Bate a montando laje, ali, constrói sim, em sim. cima. E vai. Só que chega uma hora que aquilo ali te esmaga. De algum jeito aquilo ali te esmaga. Porque você já não é mais suficiente para sua empresa. Você precisa de gente, né? Sem dúvidas. E aí acaba que você perde a mão. Que foi o que aconteceu comigo. Entendeu? Você começa a ter muito braço e você perde a mão. Eu falei assim, pô, eu vou lá. Os caras são bons, os caras têm estudo, eu não tenho. Uhum. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso saber o que tá acontecendo. Preciso entender o que tá acontecendo, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo, tava perdido. E aí acabou que eu me inscrevi e os caras me chamaram. Contei a minha história, os caras falaram assim, tá bom, beleza. E aí eles falaram assim, tá, mas e aí, o que você vai oferecer? Eu falei assim, vou oferecer R$3. Você não vai oferecer. Eu falei, vou. Primeiro passa por um processo de Passa. entrevista Essa eu ali. menti, inclusive. Na É verdade, não mesmo? tem Angélica. Caramba. Aí os caras não acreditam quando você falou. Vou oferecer por R$3. É isso que eu quero. Aí, não, não vai. Aí minha ex-mulher, eu falei pra ela falou assim, você tá louco, você não pode fazer. Eu falei, eu vou fazer, tá Desde o feito começo já. era os 30% mesmo, assim? Era os 30%. Era os 30%, mas não me importava. Se viesse 99%, eu dava 99% e ficava com 1%. Não teria problema. Isso aí não era o problema. Não era o problema, Não né? era o problema, cara. Não, eu não via problema nisso. Né? Então, a minha dificuldade era entender o que estava acontecendo. O porquê que eu saí de X para Y de uma hora para outra e tal. E o que ele se propôs a fazer, o que o João se propôs a fazer, foi exatamente isso. Foi me ajudar a entender o negócio e se realmente fizesse sentido, ele entrava. Quando ele entrou, eu tinha a Barber Academy, que foi a primeira Barber Academy do Brasil, com formato de barbearia, com ensino de barbearia, real mesmo. Foda. Olha, de 100% dos alunos que passaram pela minha Barber Academy, eu acredito que, sei lá, uns 10% não seguiram, uns 10% trabalha para alguém, mas Aham. 80% certamente abriu um negócio. Que legal, mano. Porque Foda existia essa um métrica. conceito. Existia um Sim. conceito real mesmo de Sim. ensino. E a gente vê hoje na prática, hoje no mercado mesmo, né? O quanto que esse conceito ficou forte, né? Sim, não. E era assim, não era, você vai cortar cabelo e tal, e aprendeu a cortar cabelo e tchau. Nada disso. Você tinha que aprender e cortar cabelo de verdade. Então não era só simplesmente ir lá e. Não, era Harvard da barbearia, cara. Não Que tinha boi, foda, velho. mano. Não só sobre o serviço em si, Não. mas como vender os produtos, Como é, administrar, como administrar o vender, negócio. como cortar realmente o cabelo, não todos os tipos de corte, mas a maioria do tipo de corte, colorimetria, doenças de pele, doenças de couro cabeludo, Caramba, tudo, cara, mano. tudo, química, tudo. Eu tinha um professor para cada matéria, por assim dizer, né? Então, Foda demais. e assim, e era para o conceito que eu tinha, era muito barato, né? Então, Aham. e aí, mas eu não tinha tempo para administrar isso, porque me consumia muito as outras coisas. Então, o que eu apresentei para ele? Apresentei a Barber Academy, eu tenho ainda um projeto que eu ainda vou tirar do papel, que eu comecei a fazer, parei, por conta de pessoas para fazer, que é um aplicativo de venda. Inclusive, hoje existe o meu aplicativo em outra empresa por ideias comuns, né? Existe uma empresa que é gigantesca que usa o conceito que eu criei em 2015, 2016. Olha isso, mano. E tudo bem, os caras tiraram do papel. E assim por diante. Então tem várias coisas que nós fizemos e várias coisas que eu apresentei para ele. Falei, olha, é muita coisa, mas eu quero te ajudar nisso. E nisso que ele se propôs a me ajudar, cara, realmente os caras são muito bons, velho. Nossa, eu imagino. Muito bom. Assim, gente, só pra recapitular aqui, pra quem não conhece, ele simplesmente recebeu um aporte, e não estamos falando de aporte financeiro nesse caso, porque vocês viram quanto que ele comprou, né? R$5 por 30% da empresa. Mas ele recebeu um aporte de conhecimento do João Apolinário. Que pra quem não sabe, acredito que muita gente conheça, mas pra quem não sabe, deve conhecer a empresa que ele fundou, que foi a Polishop. Né? Vocês lembram daqueles comerciais da Polishop? Mas antes de você contar essa história com detalhes, eu quero também mencionar um dos nossos patrocinadores aqui, que é a Enlead, que pra quem não sabe, é para criação de funis inteligentes.
Ou seja, você vende um produto, serviço e você quer qualificar melhor o seu possível cliente para você entregar uma melhor oferta para ele, você consegue fazer esses funis interativos como se fosse uma espécie de quiz, mas você consegue fazer vários formatos. Se você não usa ainda esse formato, né, de venda na internet, principalmente, utiliza que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Você vai ter um cliente muito mais bem qualificado, porque ele vai responder dúvidas específicas do problema que ele está passando. Então, se ele está passando algum determinado tipo de problema, querendo emagrecer, ele vai respondendo as perguntas ali, e aí, de acordo com as respostas dele, você entrega uma melhor oferta para ele. Isso em relação a preço, serviço, produto e tudo mais. Vou deixar o QR Code aparecendo aí na tela, mas tem link na descrição também da Elide. Recomendo você conhecer se você vende qualquer tipo de produto, seja físico, seja online, qualquer tipo de produto, eu tenho certeza que a Elide vai poder te ajudar. Tem as informações aparecendo aí. Então, como eu estava mencionando, recebeu um aporte de conhecimento do cara, não só dele, mas de toda a equipe. Isso aí é um diferencial do caramba, né? Sim. Primeiro, a pergunta que eu quero saber, pagou os R$ 5? Deu tudo certo? Fez certinho? Então, ele falou assim, ó, vou fazer esses R$ 5 e vou emoldurar esses R$ 5. Pra gente poder guardar e rir depois. Mas o detalhe todo é a equipe dele. Eu ia te falar exatamente isso. Eu vi que você faz o negócio com seus parceiros. Aham. E assim, é uma percepção minha, Tá. né? Então, você falou da Elide, né? Isso, a Elide, a Nuvem Shop, Nuvem Shop. e o grupo ADGM. O ADGM é um administrador, certo? Isso. Que, por exemplo, o cara quer abrir uma empresa, ele vai lá... Tem soluções para isso, financeiras, contábeis. Agora, olha como isso linka, né? Então, você pega, o cara... Quero abrir uma empresa, o cara vai lá, abre uma empresa, monta o site e tem a empresa pro funil. Pro funil, exato. Tudo isso, hoje, olha como é fácil, né? Um simples QR Code que você coloca lá, o cara vai lá e consegue ter uma empresa pronta, com funil, site e abertura de empresa com um simples QR Code. Antigamente não era assim. Então, Não tinha esse acesso, amor. Então, o acesso é muito fácil hoje. Então, eu tô falando isso porque eu percebi essa percepção e de repente as pessoas não vê isso, é importante elas terem esse conhecimento, né? Sem dúvida. E, cara, e assim, a equipe voltando lá, a equipe do João, cara, os caras são muito bons, cara. Os caras são muito bons, mas muito bons. Então, toda a documentação que eles me pediram, eu entreguei. E aí veio o contador dele, que acho que era Marcelo o nome dele, ele abriu uma folha gigantesca do tamanho dessa mesa aqui, e ele falou, olha, daqui pra frente a sua empresa não tem problema nenhum, cara. O seu problema não é aqui, o seu problema é interno, e você precisa descobrir o que é, porque eu não sei. E aí foi quando eu descobri várias coisas dentro da empresa e tal, né? Uma série de erros, uma série de situações difíceis. Coisas que você não estava enxergando, né, Robson? Mas que... É porque eu ficava no comercial. Então, eu tinha uma distribuidora. Eu era distribuidor da minha marca. Uhum. Tá? Então, era a fábrica, tinha a fábrica, e eu era distribuidor da minha marca. Eu tinha a parte do térreo de um prédio, e o primeiro andar todo era meu. Porque a parte de baixo era a Barber Academy e o térreo era todo meu. Então, era estoque, era embalagem, era venda, era administração, era tudo nesse lugar. Então, e eu tinha a fábrica, que era em Guarulhos também, só que em outro local. Uhum. Então, eu levava a mercadoria para lá e de lá a gente distribuía. Só que, para você ter uma ideia, tá? Então, eu consegui baixar custo em 90%. Então, 90%? 90%, cara. Aí Só desses toques que a equipe começou a te dar... Claro, tipo assim, eles falavam que tinha um problema, mas Sim. eles não apontavam o problema. É porque eram problemas internos que eu tinha que descobrir Só o que você era. tinha, Entendeu? tinha. Então, em um dia, eu consegui pegar. Por conta dessa expertise, cara. Ele falou assim, ó, você tem que procurar assim, assim, assim. E foi nisso que eu procurei. E em um dia, eu achei todo o buraco que existia. Então, tipo, por exemplo, era vazamento de Isso quer perguntar algum exemplo específico? Tá? Ó, pra você ter uma ideia aqui, ó. Só pra você ter uma ideia mais ou menos. Tá vendo esse cano? Aham. Ele é para uma embalagem de 400 ml. Beleza. Só que ele vem em um formato de rolo. Então, eu quero usar de 400 ml, eu corto para 400 ml. Eu quero usar para 1 litro, eu corto para 1 litro. Basicamente isso. As pessoas que trabalhavam, o que elas estavam fazendo? Elas compravam, pediam o cano para 400, para 1 litro, para 750, para 300. Isso tô te dando um exemplo de uma coisa. Só que eram milhares de coisas. Nossa, aí vai aí, fazendo tipo, aquele montante. não tem de 1 litro. Então, não tem de 1 litro, tem que comprar de 1 litro. Isso já Entendeu? aumenta o custo. Não, você não aumenta o custo.
coloca um custo que você realmente não precisava. Não precisava E não é ter. nem aumento de custo. Você tá colocando ali aquilo ali que já vinha em rolo, que você poderia cortar para vários, você só tinha específico para um. Era só uma Entendeu? questão de processos ali. Né? Exatamente. Então você colocou uma coisa que você não precisava. E aí, quando eu cheguei, tipo, nós tínhamos aquela casa que eu construí, eu tinha uma outra casa do lado. Então eu tinha o galpão que eu construí, a casa e um outro galpão, na mesma rua. Eu tinha um espaço só para guardar a embalagem. E aí, quando eu cheguei lá, que eu não ia lá. Então, porque o escritório ficava muito perto da minha casa, ficava 500 metros da minha casa. Então, eu quase não ia na fábrica, porque quem tomava conta era outra pessoa. Aham. Cara, quando eu cheguei lá, tinha tanta coisa, mas tanta coisa jogada, que era tipo, cara, infinito de falar, era coisas assim absurdas. Rótulo, exemplo, embalagens que eu pedi amostra, fizeram um pedido. Então, por exemplo, Nó. me arruma uma amostra desse frasco. Aí foram lá e fizeram um pedido, e o pedido mínimo era 5.000 unidades, por exemplo. E aí, Nossa. compraram 5.000 unidades, eu nem ia usar, Nem entendeu? usar. Então, tem uma série de coisas que aí ele falou, ó, você tem que pegar. E aí eu peguei, e aí descobri desvio dentro da empresa, Nossa, até desvio, ó. funcionário que tinha chave e roubava durante a madrugada, entendeu? Então tem uma série de coisas que eu descobri em um dia. Em um dia. Juro pra você, em um dia eu descobri tudo, cara. E isso Assim, resultou em 90% de. e não era por nada. Um cara que participava de uma quadrilha dentro da empresa, ele deixou o WhatsApp dele aberto. Caramba. E aí, quando ele deixou o WhatsApp aberto, um ex-funcionário apareceu assim na tela. Na hora que eu tava sentado, assim, eu sentei na mesa dele, aconteceu isso. Apareceu assim na tela, aí eu falei, mas esse cara não trabalha aqui. Uhum. Aí eu cliquei na conversa. Aí eu dispensei todo mundo, chamei o meu TI, que era um hacker na época. Aham. Falei assim, eu quero ver tudo que tem nesse computador. Tudo. Tudo, tudo, Tudo de backup, eu quero ver tudo. tudo. E aí a gente começou a pegar tudo, conversa, tudo. Tinha muita coisa? Tinha. Muito. Nossa. É muito, não é pouco, não, é muito. E aí, só com isso, por isso que eu falei, ele recebeu um aporte de conhecimento. Que é Isso já fez a. é igual dizia o Silvio Santos, né? Barras de ouro, que valem mais que dinheiro. Barra de ouro, mano, verdade, mano. E, mano, assim, uma pergunta que eu quero fazer é em relação a tudo que você mencionou aqui, principalmente essa questão de, mano, do nada você tá na frente do computador e chega uma conversa ali que você precisava ver. Sim. Eu reparei de durante toda a sua trajetória, foram anjos aparecendo na sua vida, oportunidades, visões, reflexões, pra um cara que tem só a sexta série, mano. E é um empresário, mano. E eu vi que se é cristão, acredita em Deus. Acredito Eu fico muito. imaginando as suas conversas com Deus, mano. Tudo aconteceu assim de forma predestinada pra você, mano. Eu acredito. Eu acredito de verdade. Acredito de verdade mesmo. Porque, mano, você. Quando eu me surpreendi com a sua resposta em relação a ter desistido 8 vezes, mas só de notar a sua história, você tinha todos os motivos pra desistir, mano. Em vários momentos da sua vida. Esse era um dos momentos, imagine, mano. Ah, não. Isso é assim, ó. Aqui a gente tem, sei lá, 1 hora e meia de conversa, mas, cara, tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Muitas coisas que aconteceram. Para você ter uma ideia, uma época, 2012 para 2013, eu tive um problema dentro da empresa. Ah, Eu tinha um distribuidor, que era o meu motorista, aquele do começo. E uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ó, ele tá fazendo uma marca e ele vai te sacanear. E o cara era meu irmão, cara. caramba. Foi Era um dos meu primeiros irmão, caras ali. Era meu irmão. Não tinha. Não Comer tinha. junto com você, Cara, era né? meu irmão, cara. Então não tinha. Não tem como falar. É impossível. Eu briguei com mulher, briguei com um monte de gente por conta que eu não acreditava nisso. Ela me falou isso. Tipo, por exemplo, hoje, terça-feira que vem, as minhas máquinas pararam de invasar. Imagina, você tem um tubo de. Você tem noção? Tubo de polegada? Mais ou menos, tenho sim. Bom, beleza. Mais ou menos esse microfone aqui tem umas 2,5 polegadas, Aham. certo? Para você entender, que seja 3. O meu tubo de descida de gel em 10 polegadas. 10, ou seja, grandão assim. Ou seja, o gel não descia. Ele não descia. Você abria aqui, ele não descia. Só isso, não descia. Imagina, você acordar num dia e o produto não descer.
Caramba, mano. Simples assim. A máquina, por exemplo, a gente fazia 24 mil potes de gel por dia. Simplesmente Parou. fazia 100, 200, 300 unidades por dia. De desespero de você enfiar um moleque dentro de um tanque para pegar o gel de lá de dentro e colocar no pote. Pra você entender. Para você entender mais ainda, eu tinha um tanque onde aquele pó que eu falei para você que tinha que dissolver, Aham. ele triturava aqui e virava água com um mingau, vai. Um mingauzinho. E tinha uma bomba aqui, e essa bomba transferia pro tanque, e o tanque mistura o gel, certo? Sim. E por ali descia o tubo. Sem segredo, certo? Certo. Esse mingau chegava na bomba, a bomba mandava um fio. Eu juro Um pra você, fiozinho. um fio. Tipo, por exemplo, normal, vai, 20 segundos, 30 segundos para encher um tanque. 1 minuto. Demorava 3, 4 horas 3, 4 horas, ou seja... para encher o tanque. E o gel não descia. Aí, pra você ter uma ideia, eu tinha um elevador, eu peguei um tanque desse, Aham. coloquei no nível do líquido. Nível do líquido. Impossível. Você tem que abrir aqui, o líquido tem que ir. 3, 4 horas. Enchia, eu levantava o elevador e colocava a máquina, que nem precisava mais do tubo. Já vinha direto da máquina. Direto. Sem brincadeira. Direto aqui, ó. Engate com engate. E mesmo assim... Cara, a máquina, para envasar um pote desse daqui, demorava 7, 8, 10 batidas, pra você entender. Em uma enchia. Então, era uma, enchia. Aí eu tinha um tubo de 1 quilo, para encher o de 300 demorava 7, 8, 10 vezes. Ele tinha que ir e voltar 10 vezes. Desse aí. Pra você ter uma ideia, uma seringa, Aham. tá? Pra Sim. você entender. Era uma seringa que puxava o gel aqui, então ele vinha, descia, se enchia. Beleza. Imagina, se você pega 10 ml aqui, 10 ml vai sair. Rapidinho. Beleza, ele não enchia 10 ml. Ele enchia só 1 ml. Caramba, mano. Aí tudo bem, aí a gente teve a discussão e tal, tudo, né? Não, cara, você tem um período, ele falou, não vou falar com você, não quero falar com você e tal, tudo. Realmente ele ia fazer a marca. Uhum. Beleza, a gente acabou discutindo, porque não estava mais viável. Terça-feira. Só pra você entender, terça-feira. Na quarta as máquinas começaram a vazar. Olha só, mano. E eu vou te falar, se eu não tivesse testemunha, você podia falar, você é mentiroso, mas eu trago a pessoa aqui pra você, não é só uma não, eu trago um monte de gente pra falar assim, não sei o que No dia aconteceu. seguinte. No dia seguinte. Cara, umas coisas que... Aí você fala, se não é para acontecer, eu não sei o que é. Então tem várias coisas, cara, várias situações, mas assim, ó, inúmeras. Eu imagino. Eu posso ficar imagino. aqui o dia inteiro falando com você Eu aqui imagino. É muita história de mesmo. muita, cara. Inclu- Eu entreguei a Alphalux, pra você entender, eu entreguei a empresa inteira, 2022. Entreguei a empresa inteira pra minha ex-mulher, entreguei tudo, fui vender presilha de cabelo. É mesmo? Sim. Mas por quê? Foi alguma coisa de... Não, ela queria a empresa, eu dei pra ela. Então, Que ela começou pode como ficar, sócia também, né? Pode ficar. Entreguei e fui embora. Caramba, mano. Você tem umas histórias que eu vou te falar, viu, mano? Mas é assim, são coisas que assim. Hoje, se você me perguntar hoje, tá? Com a experiência que eu tenho, eu faria isso? Não. Aham. Mas a sanidade mental, às vezes, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Sem dúvida, mano. Então, se você não tiver bem psicologicamente, e assim, eu tenho 5 filhos, né? Um é da minha esposa atual, mas eu tenho mais 4 filhos. Aham. E assim, a parte mais difícil para mim são os meus filhos. Eu imagino. Né? Então, eu não ter os meus filhos, eu não estar com os meus filhos é muito mais caro do que eu não ter alguma coisa. Então, eu não ter alguma coisa, eu só não tenho alguma coisa que eu nunca tive. Então, eu passei 20 anos não tendo nada e passei 20 anos tendo alguma coisa. Ok, tudo bem, vamos embora. Mas não ter os filhos. Mas não ter algo que foi gerado ali, feito, que não tem culpa, que não tá dentro do problema. Aham. Isso é uma coisa muito mais difícil. Então, a sanidade mental, para que você tenha saúde mental, para que você tenha força de acordar todos os dias e poder fazer algo por alguém, é muito mais forte do que você fazer por você. Eu imagino. Só por você, entendeu? Então, hoje, meus filhos não passaram... Eu tenho um filho de 14 anos, eu tenho um de 26, mas eu tenho um de 14 que, cara, com 14 anos eu falo
eu falo isso pra ele, eu falo assim, cara, você não fez 1/10 do que eu fiz com 14 anos. Sim. Coitado de você, cara. Coitado de você se conhecesse o povo que eu andava com 14 anos. E é bom você dar essa percepção pra ele, né, mano? É bom ele ter essa percepção sobre Hoje o você. cara tem Uber pra andar. É, então, Uber, mano. Hoje o cara pode andar de Uber. Entendeu? E a gente anda, coloca no Uber ainda com medo ainda. É verdade. Entendeu? E antigamente não tinha nada disso, cara. Era você por você mesmo e tá tudo certo. Vambora. E vambora, exato. Entendeu? Caramba. Imagina, um cara com 12, 13 anos. A percepção, cara, de rua, que é o que eu te falei no começo, não tá no problema na rua. Tá em ninguém sentir falta de você. Isso é o que mais pesava na Porque mente. imagina só, você não tem pai, você não tem mãe. Aí, Tá, tio, meu pai primo... eu conheci meu pai com 24 anos de idade. Até então, beleza, tudo bem. Não quero ter responsabilidade, ok, sem problema nenhum. Aham. Minha mãe morreu, não tem o que fazer. Meu avô morreu, era a pessoa que cuidava de mim, também não tem o que fazer. Mas imagina você ter um sobrinho hoje, com 13 anos de idade do nada, a mãe morre, o pai morre e ele some. Seja, É doideira, mano. É doideira. aparece daqui 2, 3, 4, 5 anos, como se nada tivesse acontecido e ninguém. Entendeu? Então, a maior dificuldade de você entender que você tem um filho e que nada disso vai acontecer e que, poxa, quem vai se importar com meu filho se eu não estiver aqui? Aham. Entendeu? Então, essa é o parâmetro do O negócio. balanço que você coloca ali entre a empresa Entendeu? e esse sentimento, né, mano? Entendeu? Então, melhor meus filhos. Porque se eu Sem tiver, dúvida. sem problema. E é eu muito construo nobre tudo você de falar novo. isso. Sim, com certeza, com certeza. A gente constrói tudo Porque de é novo. é faz o que o tempo faz. exatamente o que eu ia falar agora, Rob. Tá tudo aqui, ó. Não tem segredo. Ó, a gente tem concorrente. E hoje eu tenho um concorrente muito forte. E o cara é meu amigo e tudo e tal. E assim, eu digo isso e falo. Os caras fazem o que eu fazia. Tá? Aham. Então hoje eu tô muito mais mais debilitado do que antes. Hoje eu trabalho um pouco mais sozinho, trabalho um pouco mais enxuto, trabalho um pouco diferente por conta do conceito de trabalho que eu estou fazendo, Aham. que é um trabalho mais de ensino com os barbeiros. Então, tem pessoas que cresceram no ramo mais do que eu, Porque né? focou ali, né? Focou em fazer o que eu fazia. Sim. E tudo bem, tá tudo certo. Sim. Alguém teve que fazer para ele aprender, né? Só que tem um detalhe. Tudo que você cria que sai do nada, é algo que você criou. Sem dúvidas. E tudo que você copia é algo que você copiou. Agora, até onde vai a sua criatividade para fazer algo? Entendeu? E é isso que geralmente as pessoas não têm. Então, por exemplo, você pega o Rafa, que é um excelente barbeiro. Alguma coisa ele fez de diferente que mudou o jogo. Mas ele teve que persistir num campeonato que talvez ele nem gostasse Sim. para poder estar num time de barbeiros, para poder ser visto, para poder hoje estar sendo Referência aí, sim. cara, e persistência, né? Porque o cara que veio de onde ele veio, ele teve que ter persistência para fazer. E outros barbeiros, assim, que participou com a gente, teve persistência para estar no ramo, né? E eu falo hoje, a gente está num momento em que as pessoas não estão preocupadas com corte de cabelo. Porque todo mundo sabe muita coisa por conta de internet, todo mundo aprende tudo. Só que a minha preocupação tá no ensino das pessoas. Onde as pessoas não estão aprendendo. As pessoas não estão focando nas coisas que realmente que importam, né? Agregar. Antigamente você ia na padaria, você só comprava pão, leite, manteiga, alguma coisa do tipo. Aham. Hoje você vai na padaria, Você é doido, um mercado. é uma praça de alimentação. Sim, a praça de alimentação. Mercado é a mesma coisa. Hoje no mercado tem açougue, antigamente não tinha, o açougue era separado. Mesmo tendo açougue de rua, que hoje já não é só um açougue. Virou Entendeu? um mercado também. Exatamente. Então, são coisas que a barbearia, que é o meu negócio, que eu amo fazer isso, amo fazer isso. Você tem amor mesmo. Eu amo, de verdade, eu amo fazer isso. É o que eu tô tentando ensinar os barbeiros a fazer, sabe? Fazer com que eles entendam que a primeira chance de venda é do barbeiro. Sim. A primeira chance, não tem segredo, cara. Quem é o primeiro cara que tem a chance de vender alguma coisa para um homem? O barbeiro. O barbeiro. Entendeu? É onde tá tendo contato, confiança. Por confiança, por autoestima, por uma série de coisas. Só que é um trabalho de formiguinha que você tem que carregar nas costas, entendeu? E é o assim, que você tá focando agora. E aí, daqui a pouco alguém vai pegar o meu trabalho pronto e vai falar que foi ele que fez e vai fazer e tudo bem. Então, Tudo bem, acontece. Vambora. O mercado ele vai funcionando assim. Né? E tudo bem, vambora. Porque esse conceito vai funcionar daqui 2, 3, 4, 5 anos. Não vai funcionar agora. Entendeu? Ele vai dar um resultado. Mas não é o resultado que eu tinha antigamente, entendeu? É um resultado tranquilo, é um resultado que você tem que se adaptar ao mercado. E a gente vai se adaptar ao e mercado. vai fazer o que tem pra fazer. Só que as pessoas estão buscando conhecimento, só que elas não querem se esforçar para isso. Elas querem que o conhecimento entre na cabeça
Só que elas não querem se esforçar. Então, por exemplo, para você comprar um produto, você precisa saber que eu vendo. Sim. Entendeu? Eu aprendi uma coisa ouvindo algumas palavras de uma pessoa que eu considero muito, que é o Flávio Augusto. O seu poder de compra está relacionado ao seu poder de venda. Quanto mais você vende, mais você compra. Então, quanto que um barbeiro vai ganhar hoje? Hoje um barbeiro vai atender aí, sei lá, 150 clientes, 200 clientes por mês. Uhum. Atendimentos. Não são 150 clientes, são 80 clientes que dão para ele aproximadamente 200 atendimentos por mês. Acabou. Acabou. Fim. Chegou no fim. Como é que eu faço isso ultrapassar o fim? Aí é onde entra a venda de A venda de produto, produtos. outros itens, igual um alisamento, Serviços, né? serviços em geral, entendeu? É o que vai fazer a diferença. Ou seja, aumentando o ticket médio desse mesmo cliente. Aí você vai perguntar pro cara o que é o ticket médio, ele não sabe. Aí você tem que ensinar para ele o que é ticket médio. E assim por diante. Não adianta, não vai adiantar nada. Eu chegar para um cara e falar assim, ó, compra o meu shampoo. Vai ficar lá, Ah, vai ficar lá. entendeu? Porque o cara tem que saber vender, ele precisa Tem dessa. uma coisa. O barbeiro entende que venda de produto chama-se dinheirinho. Pode perguntar para qualquer barbeiro. Ele vai falar assim, você vai perguntar para ele, quanto que você ganha com o produto? Ele vai falar, ah, não, é um dinheirinho que eu ganho para pagar um negocinho aqui e tal. Sempre no diminutivo, Aham. entendeu? É sempre assim. Pode perguntar para Eu qualquer vou barbeiro. fazer questão de perguntar. E aí, o que acontece? Quando o cara vê que realmente ele pode ganhar e muda o conceito dele, o que que ele faz? Ele fala assim, não, eu ganho dinheiro com venda de produto. Eu tenho um negócio com venda de Com produto. venda de produtos. Caramba, ele tem um Entendeu? negócio com venda de produtos. E aí o cara muda o jogo, É aí que ele muda, é aí que ele entendeu? escala. Caso contrário, mas é o que eu tô te falando. É o que eu estou fazendo. Hoje as empresas estão... E tá tudo certo, não tem erro. Aham. As empresas estão... Eles querem vender, quer volume de venda. Quer volume de venda. Tá tudo certo, né? Volume de venda, volume de grana e assim por Sim. diante. No meu caso, eu já passei por essa fase. O que eu quero é pessoas que entendam que eles podem ganhar dinheiro vendendo produtos. Então, por exemplo, uma pomada dessa, se você for pegar, se você usar a pomada, não sei se você usa gel, pomada, alguma coisa, mas se você vai demorar uns 3, 4, 5 meses para acabar. Então, eu tenho a chance de te vender 3 itens por ano, 4 itens por ano. Agora, o shampoo não. O shampoo você vai vender 12 por ano. Mensal. Entendeu? E quem tá levando a fatia é o cara que mais ganha dinheiro no mundo. É o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Boa, boa, boa. Meu mano, assim, ficaria horas conversando contigo. O quanto que eu aprendi nesse episódio, a gente sempre comenta aqui nos bastidores, que a gente toda hora tá aprendendo muito, né? Eu comento com a minha esposa quando eu chego em casa e quando teve a oportunidade, né, de bater esse papo com você, né, que o Rafa na hora fez a conexão. Cheguei já comentando com a minha esposa em casa. Nossa, você lembra do Alphalux? Tal? Nossa, eu lembro, meu irmão usava. Cara, vou entrevistar esse cara. Mostrei o episódio do Shark Tank. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter conversado aqui com você. Da onde eu vim, mano. E ver seus produtos na prateleira e estar aqui frente a frente contigo. Da E hora. tendo essa oportunidade, mano, de você me ensinar várias coisas sobre o seu método de trabalho, o jeito que você tá atuando e sobre sua história. Mano, é muito gratificante pra mim. Obrigado. Mano, agradeço todos os dias a Deus por esse tipo de oportunidade, mano. Porque Amém. são coisas predestinadas, mano. Sério Amém. mesmo. E eu só desejo que cada vez mais você, sua família, a Alphalux e todos os seus negócios prosperem cada vez mais, mano. Amém. Amém. E aí eu queria te fazer uma última pergunta, Pois é, vamos lá. que é se o saldo tá positivo. Tá positivo. Graças a gente Deus, né? Graças a Deus o saldo tá equilibrado. Tá equilibrado, Tá equilibrado, boa, tá boa. equilibrado. O saldo tá Gostei, equilibrado. gostei da resposta dele. Foi bem racional, foi bem racional. Gente, que programa, hein? Que programa. Esse cara fenomenal, literalmente. Eu vou deixar todas as redes sociais dele aqui logo abaixo. Também a Alphalux Store, certo? Sim. Alphalux Store. Vou deixar aqui na descrição também para vocês acessarem os produtos. Dá para comprar online, né? Tudo certinho, né? Dá para comprar tudo de boa. Mas também encontra aí nas principais farmácias. Tá vendendo todo... Alphalux é vendida para barbearia. Nós Uhum. temos um produto específico que é o gel e uma pomada que a gente vende Tá. para supermercado, tem em algumas redes. Mas o nosso principal negócio é barbearia. Barbearia. A gente se dedicou a fazer 100% barbearia por conta do conceito, do começo. A gente não tem ideia de migrar para outro Legal. lugar, embora a gente tenha outros produtos também, Aham. mas esses produtos específicos você só vai encontrar na barbearia. E assim, não é só barbearia, a gente não são preços...
Tipo, o cara não... uma barbearia pequena não consegue comprar. Pra você ter uma Consegue. ideia, eu faço o treinamento, não importa o tipo de barbearia, aonde é, quantos barbeiros são e o faturamento que o cara tem. Isso pra mim não importa. O importante é, eu quero. Se o cara quer, o saldo fica positivo. Aí, legal! E dá pra deixar também na descrição esses treinamentos que você tá fazendo, essas Dá, informações pra quem é claro. barbeiro, tudo. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, tá, galera? Então é isso, meu mano. Muito obrigado mais uma vez pelo papo, por você ter vindo aqui seu tempo. Vou deixar já o convite pra uma segunda vez, porque nós vamos passar Claro. pro ao vivo depois. Vambora. Gravar, porque Tamo aí junto. é até mais tempo, pra gente ter interação com a galera também. Sim. Então já deixa esse convite Vambora, pra tô você dentro. retornar. Então é isso, galera. Como vocês já sabem aqui, a gente traz convidados para trazer essas histórias emocionantes, impactantes e também para contar aqui no final que o saldo tá equilibrado, tá positivo. Então se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal da Rede Ronaldo e comentar aqui qual foi a sacada, o que mais te impactou aqui da história desse monstro que eu admiro demais. Passei a admirar ainda mais depois que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, trocar essa ideia contigo. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, meu mano. E é isso, galera. Um forte abraço e até o próximo episódio do Salto Positivo. Tchau, tchau.